Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Estrela Podcast. Eu sou Juliana Delanina e hoje, gente, eu tô muito emocionada, que é um episódio muito especial. Além de ser meu último episódio da terceira temporada, depois eu vou tirar umas férias aí merecidas. Eu consegui trazer, né, o tema que é o que eu sou ativista, que todo mundo sabe, que é HIV. E trouxe duas mulheres maravilhosas, incríveis, que são responsáveis hoje por metade dos views do meu podcast, elas duas, né? E elas estão comigo aí. A Thaís está comigo desde o do início do podcast. A Rê, ela surgiu na terceira temporada e foi um dos episódios mais assistidos. E eu estou muito feliz de ter juntado elas, porque na causa, né? A gente sabe que tem um grupo de pessoas heterossexuais que se expõe muito pouco, né? A Thaís foi pioneira, né? Hoje todo mundo conhece Thaís Renovato, maravilhosa. Então ela foi pioneira em expor a história dela para o mundo e hoje ela é referência, né? Para tanta gente que vive com HIV. De uma vida feliz, de uma família, né? E tudo que ela trouxe de motivação e aprendizado. E a Renata surgiu há pouco tempo, né? Ela revelou a sorologia dela agora em dezembro de 2023. Então, acho que é muito legal trazer ela para contar um pouco de como que está sendo esse pós, né? Essa pós-exposição. E fortalecer ainda mais a união desse grupo e tirar o estigma, tirar o preconceito, ajudar as pessoas que vivem enclausuradas e mal por conta do diagnóstico até hoje, as mesmas pautas que a gente traz de preconceito, e ter elas duas aqui, duas mulheres lindas, maravilhosas, e que eu sou já muito fã. E apresentar para vocês, vocês já conhecem, Thaís Renovato e Renata Nunes, bem-vindas, dá sua mãozinha. Oi! Bem-vindas à Estrela. Último Obrigada. episódio, vocês têm que fazer brilhar, hein? Deixa eu Porque fechar vocês já com estão com chave uma de ouro. responsabilidade grande. E aí, me contem, meninas, o que vocês estão... A cara da... Você me ajuda com as pautas. Não, acho que é legal a gente comentar um pouco, não sei se quem quer começar a falar, mas o que vocês acham que tem melhorado, evoluído aí né, da pauta HIV? Algumas pessoas se mostrando muito mais, né? Se expondo muito mais. A Rê, acho que pode falar também um pouco, porque se expôs. Eu queria saber um pouco de vocês. O que vocês estão achando aí do cenário atual de HIV? Do que vocês acham que está melhorando? E, enfim, vamos hablar. Quer falar? Bom, boa noite. Primeiramente, quero agradecer a você, dizer que para mim é uma honra estar aqui mais uma vez no Estrela Pod, principalmente ao lado da Thaís Renovato, essa mulher maravilhosa que é uma das pioneiras que falou sobre HIV para o mundo, uma mulher de coragem que também me inspira com a história dela. E feliz de estar aqui mais uma vez contribuindo com essa causa que é tão importante da gente falar hoje, ainda no ano de 2024, que ainda existe muito tabu, muito preconceito, muito estigma sobre o tema HIV. E eu fico feliz, eu acredito que ainda existe, sim, esse estigma e que estamos evoluindo. Estamos caminhando cada vez mais para uma evolução nesse sentido, cada vez mais pessoas tendo coragem de se expor, de falar sobre esse tema. Ainda é um grande desafio, mas estamos caminhando para uma mudança. É para isso que eu estou aqui, acredito que também Thaís está aqui nessa missão e permaneceremos firmes e fortes para mudar esse cenário. Olha, gente, assim, eu comecei a falar, acho que em 2014, né? Aliás, 2014 meu ex-namorado morreu, e aí acho que eu comecei a falar uns 2, 3 anos depois. E eu tenho a sensação, assim, que muito mais gente está falando mais sobre, mais abertamente. Inclusive, tem pessoas que falam, ai, nossa, quando eu conversava com você, que a pessoa falava, quando que você acha que eu tenho que abrir? Eu falava, gente, não tem uma regra, né? Uma data certa, assim. Você vai sentir, se você quiser falar, porque as pessoas associam você abrir a sorologia com você estar aceito, e não é isso, né? Não tem nada a ver com você ir para a internet e falar. Você pode não contar para ninguém, ser só seu, e você tá bem ainda com isso. Então, muita gente me perguntava, Thaís, eu quero falar sobre, você acha que é agora? Não sei o que lá. Eu falei, meu, você vai sentir no seu coração quando for para falar, quando você, sei lá, se empoderar, assim, você vai sentir quando chegar essa hora. Mas, pelo menos, é que eu ainda acho que HIV é uma bolha, né? Assim, que a gente fala muito entre a gente, né? A gente não conseguiu ainda expandir muito isso. Mas dentro da bolha, eu acho que muito mais gente fala. Hoje eu vejo muita gente, assim,
conversando. A Renata também eu conheci pelo Instagram. Eu tô vendo muitos Instagrams com bio, vivo com HIV, que não tinha antes, né? Não, a Renata, acho que eu fui impactada justamente pelo seu lançamento em dezembro, que você usou o dezembro vermelho, né, para fazer. E aí eu fui impactada, eu falei, olha que legal. Mas se você pensar assim, ainda no nosso perfil não tem muita gente, né? Se você falar de Brasil, a quantidade de mulheres que se infectam, né? Não tem. Posso listar aqui, mas não deve ter. A gente lista, né? Realmente. Falam sobre mulheres, família e tudo mais. Mas acho que vem melhorando, né? Vem melhorando. Acho que quando a Renata fala, ela encoraja toda a galera dela. Quando eu falo, quando você, que é maravilhosa, que abraçou isso, né? Desde sempre. Eu sempre vejo que você traz muitas pessoas com vários perfis. E isso é muito legal, porque você quebra esse estigma mesmo. Sou eu, que sou mãe. A Renata, que não é mãe ainda, né? Mas solteira. Talvez queira ser. Solteira, procura de namorado. Você, pra jogo, solteira. Vocês aqui. E aí a gente vai... e aí o menino gay, a mulher trans, o homem... o casal que o cara tem, a mulher não tem, então... Casal soro discordante, eu quero muito fazer, viu? A gente tem que combinar com o Rodrigo. Rodrigo, Burucutu, bicho do mato, ele não sai de casa. Estava falando com o Vale Serra também, de trazer o marido, porque eu acho que é tão importante essa pauta de soro discordante. Seria muito legal. Seria. 2 meninos gays e um casal hétero. E ele é casado com um médico super bacana, assim, ele quer vir, sabe? Então, vamos fazer isso na 4ª temporada. Não, e é incrível, né? Porque a Renata, nós somos 2 mulheres... Mas ainda assim são 2 histórias totalmente diferentes, 2 vivências totalmente diferentes. Não, né? E a Rê, eu acho que ela vai inspirar muito em você, porque ela também quer casar, ter filhos, né? E eu acho que a história da Thaís. Não casa, não. Sabe o que eu queria saber, Rê? Porque como você se expôs, né, agora em dezembro, em nenhum momento você se arrependeu de falar, em nenhum momento? De forma alguma. Eu só me sinto cada vez mais motivada a continuar fazendo esse trabalho. Porque a devolutiva que eu tive, obviamente teve algumas pessoas preconceituosas, enfrentei alguns comentários desnecessários, mas isso ainda é muito pequeno perto da proporção positiva que esse trabalho tem ganhado, assim, de estar incentivando outras mulheres. O fato de ser solteira, eu acho que é interessante também, porque muitas mulheres que vivem com HIV criam esse bloqueio em relação a novos relacionamentos. Então, é uma forma de mostrar para essas mulheres também que tá tudo bem elas estarem sozinhas com elas, que é importante elas fortalecerem a autoestima delas para encontrar no momento certo uma pessoa, mas que isso também não é uma dependência, sabe? Então, o fato de ser solteira e estar representando essas mulheres solteiras também, eu acho que é bacana porque a gente cria ali um incentivo e uma vai fortalecendo a outra. Então, não me arrependo em momento algum. Todos os dias recebo mensagens de agradecimento de pessoas que viram meu perfil, que se inspiram. Então, acredito que é um caminho sem volta. E também, não sei se você chegou a ver a entrevista dela, tá? Mas ela também teve relações que faziam muito mal para ela contar depois, né? Então, ela nunca mais ter que passar por isso também é uma liberdade, né? Eu imagino que é um alívio na vida, assim. Muito. Você não ter mais que esconder de ninguém, né? É uma leveza muito grande. Hoje eu me sinto muito mais livre, muito mais eu. É que nem quem sai do armário, né? Acho que é uma sensação de liberdade, não tenho mais nada a esconder. Eu sou assim, quem gostar de mim vai ter gostado do jeito que eu sou, né? Exatamente. Eu já me sentia livre, mas depois que eu falei, eu me sinto ainda mais. Me sinto ainda mais eu mesma, na minha maior essência, assim, a essência mais E você pura. se relacionou depois de expor tudo? Sim. Eu conheci um rapaz que já tinha visto meu Instagram, já me relacionei 2 vezes. Não foi nada sério, mas... Assim, não foi um impeditivo. Não foi um impeditivo e, inclusive, recebo mensagens diariamente, até de homens que acham que porque eu vivo com HIV, eu vou aceitar qualquer coisa, né? Eu ficaria com você. Tem aquilo, eu namoraria com você. Eu namoraria com você. Elas falam, não, mas eu tenho minhas exigências também. Né? Eu namoraria com você? Não é assim também. Então, assim, não é um impeditivo. O que eu sempre falo para as mulheres que têm insegurança em relação ao novo relacionamento porque vivem com HIV. Se torne a mulher mais irresistível e atraente, que HIV nenhum vai te limitar em relação ao novo relacionamento. Nenhum homem vai olhar para isso se você for realmente uma pessoa legal, uma pessoa interessante. E quando eu falo de atraente, eu não falo só de beleza física, eu falo em todos os aspectos. Eu acho que a gente precisa cuidar da gente, estar bem com a gente, porque essa energia leve faz com que a gente desperte o desejo no outro. Isso é um processo natural, então
bem por esse caminho. E é bom que você faz hoje um trabalho com essas mulheres, né? Sim, que sim. isso é muito importante, porque nem todo mundo tem essa segurança de Sim. vocês, autoestima, porque realmente, né, não é um trabalho assim que tem que ser trabalhado, né, para a pessoa poder ter essa segurança toda de Exatamente. empoderamento, como a Thaís sempre fala, né, tá? Se É, não. empoderar de informação. Não, e essa questão do se relacionar é muito difícil, assim. Eu acho que talvez até quando depois que você pega o diagnóstico, que você começa o tratamento, aí que você fala, nossa, gente, não tem efeito colateral? Ah, é isso? Ah, é super rápido, fica indetectável? Putz, então agora eu não passo mais para ninguém, a doença não evolui. Depois que você passa essa fase, que eu acho que é uma fase de aceitação, que é muito pragmático, né? Ah, nossa, agora tá tudo bem. Aí vem essa fase do se relacionar, que eu acho que é uma das fases mais difíceis, porque você se fecha, né? Você fala, gente, eu não posso colocar aquela pessoa na minha história. Não é nem a pessoa que deveria decidir, né? Mas, tipo, você fica numa situação ali de, ai, meu Deus, e agora? Eu nunca mais vou me relacionar. Será que alguém vai me aceitar? E isso é muito comum, assim, porque muita gente pergunta, né? Ai, como que eu faço para me relacionar? Ou em que momento eu conto? E é muito delicado, assim. Eu passei isso com o Rodrigo. Inclusive, quando eu gravei acho que era um negócio que chamava Terapia, que é uma página, né? Que você lava a louça e tudo mais. Ah, sim, histórias de terapia. É bem História de legal. Terapia, que é incrível essa página. Que viralizou assim. o seu, né, tá? O Foi, vídeo eu assisti, muito legal. As pessoas falam, nossa, eu vi você lavando louça. Eu falo, ah, já é de lá. E aí lá, muita gente fala, quando eu conto a história, muitos haters falam, nossa, mas você é uma escrota, você fez com o Rodrigo exatamente o que o seu ex-namorado fez com você. Então, as pessoas têm essa visão de você não contar, você é uma puta criminosa, não sei o que lá. E, gente, as pessoas não entendem o quanto é difícil esse momento, né? Não é fácil você estar gostando de alguém, você estar apaixonado, você falar, ah, senta aqui, olha, eu tenho HIV. Meu, não é assim, né? Então, realmente, eu não contei de cara, mas é totalmente diferente. Meu ex-namorado tinha AIDS em estágio terminal e ele transou comigo. Uhum. Eu acho que ele sabia, talvez eu soubesse, não sei. É totalmente diferente de mim, que eu sabia que eu tinha, estava indetectável. Eu não tenho vírus nas vias sexuais, então eu não conseguia nem passar para o Rodrigo. Ainda assim, eu usava preservativo, porque eu achava que tirar o preservativo era uma decisão dele e não minha. Mas a galera entende como sua escrota. Como você fez a mesma coisa, sou hipócrita. Até hoje tá, isso não evoluiu ainda. Até hoje. Até hoje você escuta? Se você entrar lá, tem um monte de haters, assim. Se ferrou, que sou irresponsável, como que você tem filho? E se você fosse passar, você vai passar para seu filho? Ou quando ele for para a escola, o que as pessoas vão falar? Gente, eu crio meus filhos para falarem assim, olha... porque eles falam, né? Eles já estão crescendo, né? Eles estavam com 5, 4, já estão com 7. Então, agora eles começam já a entender. E eu crio eles para eles falarem assim, olha, sua mãe, não sei o que lá. Minha mãe tem. Isso, inclusive, ela foi muito Andréia corajosa de abriu me ter. porque as filhas Não, ela foi muito incentivaram. corajosa de me ter. Inclusive, toma aqui o livro dela para você ler, para você aprender. Que livros, dois Você livros aprender um incríveis. pouco mais sobre isso. Que você... Não é, gente? Porque, assim... Mas as pessoas entendem de uma outra maneira. E por isso que é tão importante a gente falar, explicar, desenhar com frutas, né? Para as pessoas entenderem. É uma pena que, às vezes, a gente fica aqui e fala só para... Porque deveria ser uma coisa muito maior, né? Já que a gente não tem comunicação em massa, né? No nada. carnaval, A mídia não sei lá. fala nada, Não né? fala nada, então a gente tem que ficar fazendo esse trabalho de formiguinha, né? Com muita paciência, né? Muita paciência. Por que vocês acham que, em cima do estigma do HIV, existe tantos julgadores, né? Tanta gente apontando o dedo para quem tem, sendo que todo mundo já transou sem camisinha uma vez ou outra. E existe parece que as pessoas têm raiva, né? Às vezes, de colocar os haters, né? Essas pessoas que ficam julgando quem encontrou HIV como se... sabe? Como se elas fossem superiores, assim. Por que vocês acham que existe esse peso ainda dessas pessoas, assim? Eu acho que tem alguma coisa até de ser mulher, né? Porque se o cara pega o menino hétero, ai, nossa, coitadinho, né? Que barra. Se a mulher que pega também, né? Foi transar com todo mundo. Sempre tem essa associação de, muitos parceiros e tudo mais. E que também, se tivesse muito parceiro, não interessa. Mas é uma associação também muito forte com
com mulher, né? Com machismo, né? Um machismo estrutural muito grande. Você viu nos comentários do seu vídeo, Rê? Um monte de cara falando mal, assim, falando. O vídeo que eu falei sobre a questão de falar ou não, né? Sobre a lei do sigilo, né? O sigilo garantido por lei de você não falar e que mesmo dentro de um relacionamento, ok você não falar desde que você esteja indetectável, que você sabe que você não vai transmitir o vírus para outra pessoa, justamente porque não é um processo simples de você chegar e falar para alguém que você vive com HIV num primeiro encontro. Então, as pessoas realmente não entendem isso e eu fui muito crucificada ali nos comentários. E é muito triste. Tem que falar, né? Eles ficam, tem que falar como se fosse fácil. A galera não entende que é uma questão de saúde individual e que desde quando você não impacta o outro, você não transmite para o outro, você não está sendo mau caráter, você não está cometendo um pecado de guardar aquilo para você e contar no momento em que você se sente à vontade, em que você sente confiança. De repente, você não sabe se aquele relacionamento vai evoluir, se vai vir a ser um namoro. Você está conhecendo a pessoa ali, você não precisa falar. É para isso que a lei foi criada e as pessoas não entendem. Isso é bem complicado. Mas eu entendo, sabia, um pouco isso, assim, porque eu senti isso com o Rodrigo. Porque enquanto eu não contava para ele, parecia que ele gostava de uma farsa. Ele não sabia quem eu era, assim. E eu recebo mensagem de mulheres que estão há 20 anos com o cara e não contam. O cara não sabe, né? E o contrário também. E eu acho que as pessoas que não sabem, elas têm essa sensação, né? De ser enganado. O Rodrigo não teve essa sensação, né? Ele falou, poxa, você cuidou super de mim. Mas eu acho que tem esse negócio. Eu achava que eu estava meio que enganando ele, sabe? E eu falava, não, gente, eu preciso contar. Todo dia eu falava, não é possível, eu preciso contar. Não era uma coisa que eu falava, ai, putz, vou deixar rolar. Apesar da gente ter esse sigilo, assim. Mas acho que tem esse sentimento, assim, de eu não tô 100% honesta com ele. Talvez eu falava, gente, eu não tô sendo 100% honesta. Porque não é um negócio assim, ai... sei lá, fui usuária de droga quando eu era jovem. Não é isso. É um negócio que eu tô transando. Carrega pro com resto da ele. vida, Eu tô né? transando. Mas você acha que se você tivesse contado pra ele de cara, antes de vocês se envolverem, ele poderia... Qual que era a chance dele continuar com você? Poderia acontecer isso também, eu acho né? Que, poderia. Essa que é a grande questão. Isso poderia, sim. Porque você também lembra que você falou que você já fez um teste de demorar e um contar rápido. O que você contou rápido vazou, né? Que você falou, eu tive essa experiência. E, assim, é muito complexo. Eu concordo com você. Eu entendo que é uma coisa que, assim, o ideal é falar. Até porque dentro de um relacionamento, quando a gente começa a se envolver mais com a pessoa, a gente estreita a relação de confiança, a gente quer compartilhar coisas que são importantes da nossa vida. Seja um diagnóstico de HIV ou alguma outra questão importante da nossa vida. Mas eu acredito que existe um momento certo. Sim. E que a gente não deve carregar essa culpa do porquê não contar no primeiro, no segundo ou no terceiro encontro. Eu acho que cada relacionamento tem uma dinâmica, cada pessoa é uma pessoa, então é importante que a pessoa tenha essa liberdade de contar quando ela se sentir à vontade, quando ela se sentir confiante, desde que ela tenha a responsabilidade de não transmitir o vírus. Eu também acho que é importante essa questão do uso do preservativo, mesmo sendo indetectável, porque a pessoa vai se sentir mais protegida, né? Quando você chegar e contar, a pessoa vai entender que você protegeu ela de todas as formas e que você deixou... estratégia exatamente. Ele não devia entender. Pô, Thaís, vamos tirar o preservativo. Estamos namorando. Não. Eu também não me sentiria à vontade de não usar o preservativo, até porque eu acho que o preservativo é importante porque existem outras ISTs, né? Então, a gente que já contraiu o vírus HIV, a gente sabe o quanto que é importante a prevenção de todas as maneiras. Então, a gente sabe que hoje tem a PrEP, mas para outras ISTs, o preservativo ainda é uma forma de prevenção. Então, eu acho que é super importante isso. Mas, essa questão do sigilo, ela ainda é um grande tabu e a gente precisa desconstruir e falar muito sobre isso para que as pessoas entendam. Porque, assim, desde que eu postei sobre isso, acho que 90% das pessoas ainda são contra, né? O sigilo. Elas não entendem. Tem que falar, como se fosse fácil, né? Não é ela que passa pela situação, né? Exatamente. Não é simples assim. Não, isso eu não falo. Que aí eu acho que é o negócio do... porque envolve sexo, né? Porque, por exemplo, se você pensar diabetes, pressão alta e HIV... são doenças que você tem que controlar a vida inteira. E, segundo o Ministério da Saúde, são doenças que você, né, que você acompanha, mas que você pode viver. Mas você está no café do trabalho, você pode falar que você tem diabetes, pressão alta, mas HIV, meu Deus, nossa, que polêmico. Acho que é estigma. Eu acho que para mim, assim, eu entendo que foi algo que foi construído lá atrás, com uma peste gay. Né? A mídia fez muito isso, né?
E não desfizeram ao longo do tempo. A imagem ficou muito não, forte ficou na cabeça das muito pessoas, forte porque ainda. aquela época era muito, né? Não, Da era época dos anos 80. pet gay. Inclusive, nossa, esses dias eu fui impactada por um vídeo que era... o cara falava assim, o que você acha dos gays que estão morrendo por causa da AIDS? A galera, tem que morrer mesmo. Nossa. Não, é isso aí. Não, eles estão assim, estão pagando. Não sei. Gente, assim, um vídeo bem anos 80, assim, Loucura. era surreal, assim. Aliás, não tão surreal, né? Porque às vezes você traz aqui pra hoje, ainda tem Claro uma que galera com a tem. cabeça lá nos anos 80 também. E com relação à mulher também não é muito diferente. Eu acho que o negócio é mais tranquilo pro lado do homem hétero. Agora, quando fala de mulher vivendo com HIV também... Que também homem hétero, a gente conta nos dedos, né? Tem que aquele tem coragem de se Diego... expor pra falar. Não tem nenhum que se expõe. Exatamente. Então, assim, o estigma ainda é maior, acho que um conservadorismo. Então, os homens héteros se escondem. As poucas mulheres que têm coragem de falar são julgadas, como se fosse aquela coisa da promiscuidade. Tem muitos parceiros, mereceu. E é o que você disse em relação à questão de sexual envolvida. Eu acho que as pessoas são muito reprimidas sexualmente. Então, elas não têm coragem de falar sobre sexo. E o HIV, por estar relacionado ao sexo, é esse grande tabu e esse julgamento muito grande por essas pessoas que... sei lá, eu acredito que é uma repressão sexual muito grande também. Não se pode falar sobre sexo. Sexo é sempre um problema, é sempre um tabu. E a gente tem que quebrar um pouco isso. E é algo que todo mundo Me faz. ajuda, gente. Tá. Não vai ser banida do quê? De falar de YouTube. sexo? Espero que não, meu. É só não colocar isso idiota no título, né? Tá bom, vai ser mais fácil, assim, né? Pode ir, Má. Tá. Gente, tem a participação de um co-host aqui, o meu querido Ju, que estava meu xará, que fez a entrevista comigo, né? Faltou umas ideias para mim de pauta e ele começou a dar umas ideias muito legais. Eu falei, Ju, vem, participa com a gente, porque eu acho que é legal essa visão masculina também, né? E ele vai também me ajudar aqui com a pauta, com ideias, com tudo. Então, eu já vou começar com uma pergunta polêmica, Manda. né? Sem Você tá milindre. saindo com uma menina, sei Certo. lá, uns 2, 3 meses. Vocês fizeram sexo com preservativo, tudo. Ela nunca quis tirar o preservativo. Ok. Até que ela revela pra você que ela é soropositiva, que ela vive com HIV, né? Tá, não fala mais soropositiva. Que ela vive Tá. com HIV. Uhum. Como seria a tua reação? Depois dos 2 meses? Certamente me impactaria. Por quê? Por Vamos quê? entender agora. Eu acredito muito por conta do estigma que, de fato, ainda existe. E a questão da desinformação, né? Porque, ouvindo vocês falarem, eu tentei me colocar no contexto, entendeu? Vocês citaram alguns exemplos, né? E, assim, é um assunto extremamente sensível, né? Você vê, por exemplo, assim, ela deu a condicionante de 2 meses, né? Então, suponho que houve uma correlação recíproca, certo? Houve uma troca de confiança, certo? Que gerou um relacionamento inicial de 2 meses. E aí, assim, eu entendo, até aqui nos bastidores a gente estava falando, eu entendo que num primeiro momento seja conveniente de fato não falar. Agora, o importante que a Juliana colocou como condicionante também do exemplo é que a mulher fez questão de não recusar o preservativo, certo? Então, assim, você percebe que tem uma autoconsciência dela. Isso. É o contexto. É o contexto. Essa é a minha história. Exatamente. Há uma autoconsciência de responsabilização dela e para com o seu parceiro. Porque, imagina só, agora incrementando o exemplo que a Ju colocou. Digamos que, mesmo não sendo detectável, né, vocês me corrijam qualquer termo que, por favor, eu use de modo equivocado, porque é uma seara que eu não estou familiarizado. Você pode fazer o que você quiser aqui, raça, pode fazer. Então, assim, Somos apaixonadas. seria diferente, por exemplo, a mulher tendo conivente, né? Tendo sido conivente, por exemplo, com uma sugestão do parceiro de falar, não vamos usar camisinha, não. E ela falar, beleza. Vamos dizer que não, ela está numa condição de não transmissividade, né? Ser indetectável e tal. Aí, você concorda comigo que teria acontecido uma quebra de confiança?
Foi exatamente minha linha de pensamento, né? Por mais que eu estivesse indetectável, que eu não passasse para ele, tanto é que quando eu contei, e quando vem os haters lá, ele mesmo responde, que ele fala, o cara, não sei o que lá, ele fala, gente, vocês estão falando isso, mas eu tenho uma outra percepção. A Thaís sempre cuidou de mim. Várias vezes eu tentei não usar, Legal. e a gente estava bêbado, depois da balada, jovem, relacionamento novo, né? Que você transa horrores, que hoje em dia, né? Só transei para procriar, para ter os filhos. Casamento. Casamento. E aí ele falava isso, gente, várias vezes eu tentei não usar, né? E ela me nunca preservou. deixou, até quando era óbvio que ia acontecer, ela sempre me preservou. Então ele vai por essa linha, assim, puta que legal que ela cuidou de mim. Ele entende que eu cuidei dele, ele não entende que eu fui sacana, né? Exatamente. É uma assunção de responsabilidade, entendeu? Você assumiu a responsabilidade não somente por si, como pelo outro. Sim. Certo? Então, a questão da confiança sendo quebrada ou não está no modo como você trata a informação. Sim. Certo? Então, você realmente tratou ela de modo sensato e houve uma proteção. Realmente houve uma proteção. Agora, seria diferente aquilo que eu estava comentando. A pessoa ter sido conivente, né? Ah, não, beleza, vamos usar, sabendo que está nessa condição, entendeu? Aí, naturalmente, haveria uma quebra de confiança e a quebra de confiança geraria um desdobramento, por exemplo, em um cara te abandonar Então, a pessoa, a Thaís teve uma história final feliz, né? A Rê não teve tanto com o namorado quando se abriu. Você usava preservativo com ele? Usava, eu sempre usei. Eu também acho muito importante essa questão, embora a gente saiba que, mesmo não usando, não teria transmitido pela questão do indetectável. Então, existe controvérsias em relação a isso, até porque a gente sabe que a prevenção, o uso do preservativo é uma responsabilidade compartilhada. Então, a partir do momento que o homem também sugere, no caso, o não uso, é uma responsabilidade dele. Mas a gente, sabendo da informação que vivemos com HIV, mesmo indetectável, eu, Renata, não julgo quem não faça, que eu não acho que ainda assim está sendo um crime pelo fato de ser indetectável, mas eu prefiro também usar o preservativo como mais uma forma de prevenção. Eu prefiro, me sinto mais à vontade. Então, eu sempre usei. Nunca expus ninguém sem preservativo antes de contar, porque, como a Thaís disse, ela também que eu também gostaria de dar essa opção para a pessoa, dela escolher se ela quer ou não. A partir do momento que ela sabe que eu sou indetectável, ela ter essa escolha, se ela quer ou não o uso do preservativo. Mas eu tive, sim, essa experiência. Acredito até que tenha sido por conta da demora, né? Foram 6 meses de namoro para que eu tivesse a coragem de falar. Foi o que eu senti em relação à pessoa com quem eu estava. Estava tudo muito legal ali no início, então eu não queria estragar aquilo, que estava muito bom. Que é um risco, né? A gente sabe. um risco, a gente sabe. É como se fosse assim, eu sempre ficava com aquela coisa, poxa, eu preciso contar, mas tá tão bom, essa relação tá tão gostosa, eu não quero que acabe. Porque pode ser que também, acabe. Né, passou por isso. A gente nunca sabe como vai ser a reação do outro, e eu não sentia essa confiança em relação a ele, por ser um cara mais mente fechada, ele não era muito mentalidade aberta como eu, por exemplo, então ele tinha umas questões ali que quando eu olhava para ele eu não me sentia à vontade em falar. E aí foi a questão que eu demorei 6 meses, e quando eu contei, ele se assustou, ele Como teve... que você contou? É isso que eu ia perguntar. Como que eu contei? Como que foi o fato? Eu contei por mensagem. Aí você vacalhou. Eu não tive coragem. Mas muita gente, não é uma exclusividade minha. Não por é uma isso que ele exclusividade não preparou o terreno. Não é uma exclusividade minha. Muita gente conta por mensagem, né? Cara, é um fato muito relevante. É complicado. Por mensagem, ele tava no trabalho dele, então assim... Piorou. Sabe por quê? Não, eu tô falando sério, eu já tive mais experiência com relação a isso. Porque assim, assunto, cara, sério, é olho no olho, cara. Não dá pra fugir. Foi uma imaturidade minha também, um despreparo. Beleza. Assim, que você tá mencionando um fato, a gente acaba especulando e falando em cima. Mas eu acho que também a mensagem é porque você não precisa encarar a reação da pessoa, né? Eu tava com medo. Eu tava com medo e insegura. Mas é o preço, entendeu? Porque você se dispõe a um objetivo, o preço é proporcional, cara. Sim. Entendeu? Então, assim, a letra é fria. O que eu tô querendo dizer? Você escreve uma coisa aqui no WhatsApp, no Instagram, sei lá o quê, manda um e-mail, a pessoa vai ler conforme o estado dela. Sim. Naquele momento. Às vezes ela estava estressada no trampo. Sim. Passou mal perrengue, tomou um esporro do chefe. Você tá entendendo? Deu mole em alguma ação lá do trabalho. Tá com problema com a mãe, com o pai. Você tá entendendo? Sim. É um contexto que você não domina.
Então, pô, o cara vai ler ali aquela informação, pô, do jeito que lhe convém. Sim. Ele não sabe a expressão que você está usando. Ele não sabe o tom que você está falando. Que eu tô sentindo. Que você está Não sentindo. deu aquela vontade de apagar a mensagem em seguida? Puta. Pois é, eu precisava falar de alguma forma, porque eu sentia que era o momento, Sim. mas não tinha coragem. Eu ainda era muito insegura, e depois que eu revelei... Você tinha quantos anos na ocasião? Desculpa. Foi ano passado. Foi ano passado. Foi em Foi 2022. esse relacionamento que fez ela querer se expor, né? Foi depois disso, depois entendi. dessa experiência, que eu decidi que já era um momento que eu já estava maduro o suficiente para falar sobre isso, para não precisar mais passar por essa situação e nem colocar uma pessoa também nessa situação. Foi depois dessa experiência, que foi a primeira experiência negativa, porque antes disso eu já tive outros relacionamentos em que eu demorei, só que eu demorei 2, 3 meses, eu não demorei 6. Esse foi um relacionamento que eu mais demorei. Acredito que talvez possa ter sido isso. Mas eu tive experiências anteriores em que as pessoas com quem eu me relacionei tinham uma mentalidade mais aberta. Uhum. Então, receberam isso de uma forma mais tranquila. Inclusive, contei por mensagem também. Um deles, super fofo, super querido. Então, cada pessoa é uma pessoa. Exatamente. E como eu não me sentia segura, eu estava com medo. Na verdade, eu falei assim, porque meu pai chegou pra mim e falou, viu, você não acha que tá na hora de contar? Meu pai é super sensato, né? Legal. Dá esse celular aqui que eu vou falar com esse menino. E aí eu peguei e falei, poxa, é verdade. Mas por mim, eu não queria falar porque eu tinha medo. Eu tava muito feliz, eu não queria perder aquilo que tava tão bom. E foi exatamente o que aconteceu. Assim, ele foi rude na hora, obviamente, porque ele tava no trabalho dele, tem toda essa questão. Ele falou, nossa, mas que responsável, você tinha que ter me contado isso antes. Nossa. Aí até eu explicar pra ele que não era Foda detective. escutar isso também, Já né? era, filho. Até eu explicar Já pra Já ele. era. Já Esse tava aí- cagado já. Esse aí a cabeça já não tem a cabeça aberta do Rodrigo, outras pessoas. Mas o Rodrigo também assim, não foi muito ensaiado, não, né? Foi um Não. pouco indelicado. Eu fiquei um pouco magoada porque eu acho que poderia ter pensado, mas depois nós nos acertamos. Aí ele me pediu desculpas, a gente se encontrou, a gente ainda tentou ficar junto 1 mês e meio até a gente terminar definitivamente, porque aí já começou a gerar algumas brigas ali e eu entendi que Que era por foi causa a questão disso. do HIV. Eu acredito que tenha sido, sim, a questão do É, HIV que antes não influenciou. tinha as Porque brigas. até Eu então ia tava tudo perguntar lindo, sobre tudo isso aí. maravilhoso. E aí, de repente, pequenas coisas se tornaram imperdoáveis, assim, né? Então, a gente foi se afastando e foi uma experiência ruim. E aí, depois disso, alguns meses depois, acho que uns 6 meses depois, eu conheci um rapaz que eu falei assim, bom, será que eu tô errando na questão de demorar para contar para a pessoa? Então, eu vou contar no segundo encontro. Eu contei para ele no segundo encontro. E ele tinha me dito coisas lindas no encontro anterior. Tava aquela coisa linda também, maravilhosa. E depois que eu Foda, contei né? pra ele, ele Tô rindo sumiu. daí. Ele foi sumindo aos poucos. Então, assim, depois que eu parei pra pensar, eu refleti o seguinte. Não existe receita de bolo. Não existe o certo e o errado. Numa situação dessa, não existe receita de bolo, não existe o certo e o errado. Cada pessoa é única. Então, eu decidi que eu iria abrir isso a público para que eu não precisasse mais passar por isso, de ter que criar uma estratégia para falar para alguém, toda vez ficar com essa tensão, Muito como se eu inteligente da estivesse sua devendo parte. algo para o mundo. Sério, pô? Como se fosse um pecado, É. como se fosse um crime, uma questão de saúde que poderia Toda acontecer vez com passar qualquer por isso. Eu pessoa. ouso dizer que essa estratégia que você tomou, essa decisão, é um facilitador para novos relacionamentos. Muito. Entendeu? Porque a pessoa, como você... Eu não te conhecia antes e tal, não sei o tamanho do seu Instagram e tudo mais. Mas a pessoa que vai se aproximar de você, ela já vai ciente, você tá entendendo? Exatamente. Então já é uma carga que você elimina de você mesmo. Exatamente. Entendeu? Então, assim. Ela tá cheia de paquera, a cara de safada dela. Tá feliz, Né? né? Tá rindo à Então, toa, assim, hein? Pior que não, a né, aproximação, ela vai acontecer de modo natural. Entendeu? Exatamente. E o que tiver que ser, vai ser, né? Eu não tenho pressa, eu também tenho minhas exigências. Eu sempre falo para minhas alunas hoje, né, as mulheres que me acompanham, que vivem com HIV, que não é porque você vive com HIV que você vai procurar alguém que te aceite como você é. Você também tem o direito de escolher relacionamento e natural. reciprocidade. E a questão do HIV não vai ser um limitador, só vai ser se você decidir que seja. Então, eu entendi que eu tenho meu valor, eu sou uma pessoa incrível, cada vez eu busco me desenvolver para que eu tenha um relacionamento saudável e que eu possa escolher essa pessoa também que esteja ao meu lado. E como disse, tive relacionamentos anteriores que foram muito bons, que acabaram por outras razões, Sim. por diferença de opiniões, que em algum momento ali a gente precisou terminar, mas o HIV não foi um impeditivo. Então, são só experiências, né? Essa última experiência não foi legal, eu entendi, falei, ok...
Então, vou falar isso pro mundo e agora vamos ver o que vai acontecer. E tá sendo muito bom, eu me sinto livre. Eu me sinto em paz agora. Você tirou uma Como bigorna das costas. Exatamente. Eu não Com preciso certeza. esconder quem eu sou, eu não tenho vergonha de quem eu sou e é Nossa, eu isso. usei essa frase quando eu contei pro Rodrigo, ele aceitou. E eu falei, gente, eu tirei uma bigorna das costas. Eu lembro que aquela noite eu dormi como eu não Em dormia paz, né? há um mês e meio, assim, que eu não Parece que tirou um dormia, eu elefante acordava, das costas. Aquela noite eu dormi a noite inteira. E no meu caso foi diferente, né? Porque a gente já estava junto, a gente usava camisinha, eu estava me preparando para contar para ele, a gente foi viajar. E eu lembro que a gente bebeu muito esse dia, assim, e aí a gente fez um sexo um pouco mais agressivo. Bons tempos, né, Rodrigo? Rodrigo, pô, amigo. Guaraná com rolha, né? Virou pai, né? Depois de 2 filhos, né, tá? E aí, o que aconteceu? A camisinha estourou. E aí, eu não ia contar naquele momento, né? E eu fiquei super apavorada, assim, ele morrendo de rir. E aí, ele falou, calma, eu não tenho nada. E aí, saiu assim, eu falei, mas eu tenho. Na verdade, meu ex-namorado morreu de AIDS, eu tenho HIV, é assim, assim, assado. Eu tô numa condição que eu não passo para você. Aí chorei, eu falei, eu te amo. Abri o coração, me perdoa, eu não queria te perder. Eu não sabia como contar isso, mas eu nunca te pus em risco. Eu entendo se você quiser pegar o carro e ir embora agora. Mas aí eu abri o coração. Pô, mas e aí... olha o contexto, né? Pô, vocês estavam ali numa relação sexual, que vocês já tinham um sentimento recíproco. Porra, foi um fato inesperado, aconteceu ali, né? Estourou a camisinha e tudo mais. E você, eu tenho certeza absoluta que o seu semblante transparecia toda a sua carga emocional, entendeu? De afeto ali por ele e tudo mais, e que você se colocou numa posição de humildade de reconhecer aquilo que você tinha, Sim. a sua condição. E nua, né? E nua. Exato. Aí você pensa, Literalmente. pô, o cara tava desarmado. O que eu tô querendo dizer é que o cara tava desarmado, pô. Não é verdade? Eu não quero te amo, não quero te perder. Olha que cena mais linda, gente. Não, e aí o que ele falou, Liberta, pô. que está no livro, né? Que eu acho que é uma das frases mais lindas, que é: que tipo de homem eu seria se eu não estivesse com você quando você mais precisasse de mim? Eu vou ficar. E 2 filhos, né? glória a gente, Deus, 3 pô. cachorros. 2 filhos, um cachorro. Agora, explica uma coisa, um detalhe pra mim. Aí já é uma informação que pra mim eu realmente não sei. Ratifico o que eu tinha falado, que eu sou leigo em tudo isso aí. Ela já tinha falado e você também colocou ali algumas palavras que foram similares, né? A condição, por exemplo, você tem o HIV, portador do HIV. Não fala mais portador, tá? Desculpa, como que é o termo? Uma pessoa é que legal vive com falar. HIV. Pessoa que vive com HIV, ok. Então, você é uma pessoa que vive com HIV, beleza. Você, nesta condição, você não é transmissível? Isso não ficou claro para mim. Elucida o fato, por favor. É mais ou menos assim. Quando você tem o vírus do HIV e a doença AIDS. Quando você não trata o vírus, ele se transforma na doença. A gente pode ter o vírus do HIV a vida inteira e nunca ter a doença AIDS. E o vírus, quando você começa a tomar os remédios, né, que não são 30 remédios, como não é nos coquetel coquetéis, que fala mais. né, são 2 comprimidos, 3, às vezes 3 em 2, 2 em 1, aí depende do esquema de cada um. Você se torna indetectável, que você tem tão pouco vírus circulando no corpo que nessa condição nem a doença evolui e nem você transmite mais, porque a gente não tem o vírus nas vias sexuais. Se fosse o homem, ele não teria o vírus no sêmen. Então, por isso que a gente fala que indetectável é o mesmo que intransmissível, porque que é o I igual a I, né? Que é um símbolozinho assim, Agora igual o a I I. igual a 0. Detectável, 0 risco de transmissão. Que Eles você não atualizaram. transmite. Não Zero tem. risco. 0 risco E eu total. não fazia ideia, cara. E assim que eu Você tem noção? Muita engravidei. gente não sabe. Porque é um universo que Que não eu é não estou seu, inserido. sim. Você está entendendo? Então, assim, de uma maneira geral, não há uma busca. Então, assim, como que é importante Lógico. vocês, né, ativistas nesse sentido, nessa seara, disseminar informação. Porque certamente, né, você bota 20, 30, 40, 50 anos atrás, eu imagino que era totalmente diferente. Sim, não, né, o tratamento, a forma... Não estou falando só socialmente, né? Mas o tratamento por base da ciência, medicamentosa, você está entendendo? Pô, fantástico. O que você está falando para mim é extremamente... Por isso que eu disse que o uso do preservativo, mesmo nesse caso, né, se ela tivesse optado, por exemplo, por não usar, estando com ele, sendo indetectável, ela não teria risco nenhum de transmitir. Então, mesmo assim, ela não seria mau caráter, não usando preservativo, entende? Exatamente. Por isso que eu comentei que ela fez certo gancho com o que você falou. Quando você falou,
peguei, guardei aqui e falei, não, eu vou perguntar. Mas aí o assunto desenvolveu, ela falou tudo mais, aí eu aproveitei. Então era isso que eu ia te questionar, entendeu? Então, agora que você Isso. entende que não transmite, você continuaria com ela? Se você agora Continuaria. sabendo dessas informações. Sabendo dessas viu? informações, certamente. Se ela contasse por mensagem, Aí eu ia ficar bolado. você ia ficar bolado mais Com ainda? certeza, Mas você acha com que certeza. Ok, mas Não, você não, acha não. que o fato de contar por mensagem seria um motivo para terminar Não com a tô- pessoa? Minimamente ficar bravo com você. Sim, bravo, ok. Mas depois mas que assim, passar, você então- pegar e tentar entender, se colocar no lugar da pessoa, entender que ela teve uma dificuldade de dialogar Então, mas aí pessoalmente. você há de convir comigo que haveria um segundo momento, certo? Sim, Porque, olha só, você pagou o preço da decisão que você quis tomar, Sim. que foi mandar por mensagem. Beleza. Houve um desdobramento que foi a reação, de certo modo, inadequado da contraparte. Beleza. Então, requeria de você, vamos dizer assim, compreensão. compreensão e uma nova ação, que era o quê? O fulaninho, olha só, ligasse para ele. Olha, eu quero conversar pessoalmente com você. Eu posso ir até você? Ou você pode vir até mim? Porque, cara, eu prezo muito conversar. Não, isso aconteceu. Quando eu contei por mensagem, eu falei, olha, estou aqui te esperando na sua casa para nós conversarmos pessoalmente. Aí, Então, e aí o depois se detalhe desdobrou. é que, infelizmente, a primeira decisão gerou uma quebra nele, entendeu? Sim, sim. Então, e aí tem as outras variáveis, né? O fato de ser uma pessoa mais fechada, talvez, sei lá, não aberta ao assunto, com vivências mais restritivas. Aí já a gente entra num espectro mais amplo, né? Mais macro. Mas certamente houve um preço que você pagou pela decisão inicial, entendeu? Sim. Então, assim, independente disso, ele tem a parte dele da decisão, que sempre é 50-50, é 50% seu e 50% dele. O relacionamento é de 2, não é de 1, Sim. entendeu? E ele, sob as conclusões dele, percepções individuais dele, ele preferiu terminar com você. E beleza, pra você foi melhor. Você tá entendendo o que eu tô querendo Não dizer? existe julgamento. Eu não vejo com esse julgamento, Beleza, não condeno. bola pra frente. Compreendo, ué. tanto que não... Desde o primeiro pod, né? Eu É. conversei com a Ju. A primeira pergunta que ela me fez foi porque eu decidi escrever o livro. Eu falei pra ela que era a pergunta que eu menos queria responder. Foi a primeira que Pra eu não fiz. falar sobre a questão do relacionamento, porque não é uma coisa que eu quero colocar polêmica sobre. Eu acho que foi uma decisão em conjunto ali também, e tá tudo certo. Eu entendo a reação dele. Esperava que fosse de uma outra maneira, gostaria que ele tivesse reagido de uma outra forma, Sim. tivesse tido uma sensibilidade maior em entender a questão, mas foi como foi, né? E precisou ser. E foi um aprendizado para mim. Foi um aprendizado para mim. Eu sempre falo para as minhas alunas e para as pessoas que me acompanham que a dor é pedagógica. Então, quando algo assim acontece com a gente tem uma opção de aprender com aquilo. E se Certamente. desenvolver. Então, com essa experiência, eu aprendi e veio esse fruto aqui, que é o meu livro. Maravilhosa. Então, nada é por acaso. Eu acredito Sem que sombra eu de precisava passar por essa experiência para que eu tivesse tido a coragem de expor e poder fazer o Certeza. trabalho que eu estou fazendo hoje. A gente só vê se um fato realmente é ruim ou não pelos desdobramentos dele. Então, veja só, se isso não tivesse acontecido, você não teria aberto a sua vida, não teria exposto a sua vida, não teria disseminado a informação, não teria criado um livro. Você está entendendo? Exatamente. Então, é a forma assim, como a gente escolhe reagir diante do acontecimento. Exato. A dor todo mundo tem. Eu tenho a minha, você tem a sua, ela tem a dela, a Ju tem a dela. Depois vocês assistem a história desse menino Aí aqui, ele tava viu? me contando, já, Eu fiquei, já já sei. entrei aqui emocionada. Eu contei Puta um que pariu a bocado pra história ela. dele, meu. Então, assim, o sofrimento é opcional. É opcional, exatamente. Entendeu? Por que vocês acham que as pessoas têm tanto medo de se relacionar ainda com pessoas que vivem com HIV, tanto preconceito, se é zero intransmissível? Falta de informação. Eu tô falta de até. informação, acho que também o medo de me se infectar, intrujando. eu acho, né? É. A pessoa fala, eu não quero, nossa, então você tem, putz, não quero. E ainda mais algo que é tão, né? É muito difícil. Mas se não assim, transmite, tá? Por que as pessoas não Eu acho que mudam as a pessoas não cabeça? acreditam, né? Talvez, ou não querem arriscar, não sei. Né? Porque é Conta, difícil, né? Você fala, conta eu vou pra quem teve 2 transar. filhos. Se o Rodrigo... Não, a questão, acho que desse relacionamento, né, soro diferente que a gente fala, por exemplo, a gente tem uma opção que seria a PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição, que é quando um é positivo e o outro é negativo. Então, o Rodrigo, que é meu marido, ele poderia tomar um remédio que é parecido com o meu, constantemente, e ele nunca se infectaria. Então, né, se você tem dificuldade em usar camisinha, você tem essa opção, você tira no SUS e ok.
No nosso caso, foi isso que você estava falando, né? O Rodrigo falou, gente, se indetectável mesmo que intransmissível, por que eu vou tomar mais, né? Tomar algo por cima? A gente foi no meu médico, entendeu? E a gente há 9 anos não usa preservativo. Naquela época que a gente transava. Pô, Rodrigo! Pô, tá jogando fora do programa. Ele é lindo. Pô, Rodrigão. Zoando. E aí ele falou, gente, a gente foi no meu médico, entendeu que não precisaria, ele não quis, né? E ok, a gente segue, aí ele segue negativo, eu sigo positivo. Então, muita gente acha que eu engravidei por inseminação artificial, né? E eu engravidei de Falta de forma conhecimento. natural, transando mesmo, né? Normal, que as pessoas não sabem. As pessoas Ainda acham bem, né? As pessoas acham que ainda, né, tem que filtrar espermas, um monte de coisa assim que as pessoas perguntam e não, né? Como, de novo, né, eu não tenho um vírus nas vias sexuais, eu não transmito. E aí, pro bebê tem alguns outros processos, né? Eu não pude amamentar, porque tem um vírus no leite. Na minha época, tinha que ser cesárea, que você tinha menos contato com... O bebê tinha menos contato com sangue. Hoje em dia pode ser parto normal. O bebezinho tomou um xaropinho nas primeiras semanas de vida, então meu primeiro filho tomou muitas semanas, o segundo filho já tomou menos. As coisas vão, né, vão ficando mais novas aí. Muito detalhe que foge não, ao muita senso gente comum, não tá? sabe. Por isso que quando Total. quando chegou uma hora da minha história, eu falei, gente, eu preciso Totalmente. contar essa história, porque passa por tanta coisa. Que meu ex-namorado morreu com 40 quilos. Conta do né? livro, tá? Gente, que livro, né? Não, eu falei, gente, eu preciso contar essa história porque ela passa por muita coisa da AIDS, né? Que em 2014, sim, um cara descolado da balada, não sei o que, morre, sim, como Cazuza, aquela coisa cadavérica que a gente, né, adora linkar com a doença. Essa parte de aceitação, que eu acho que é uma parte muito importante, a fase do se relacionar novamente, a parte da maternidade, né? Então, acho que, como eu passava por muita coisa, quando você lê o livro assim, você aprende só lendo a história, porque, né, você acaba falando da gravidez, né? Foi quase um diário. E aí eu falei, gente, eu não posso guardar isso pra mim, assim. Chegou uma hora que eu comecei a ficar incomodada com as pessoas, né? Então, quando eu ia no happy hour, quando eu saía com a galera, que alguém falava, né, qualquer coisa, assim. Ah, você acha que alguém na manicure vai falar que tem... Ah, o cara, olha, tá magro, tá com AIDS. Aí eu não conseguia, né? Aí foi algo mais... Aí eu postei esse forte, corte de seu não, falando. eu falei, gente, eu não consigo. Eu falei, gente, eu tenho, não é assim, deixa eu te contar como que é. E tem uma coisa também que acho que quando você tá... eu fiquei 6 meses na Bahia, assim, para eu digerir. Quando eu voltei, foi um negócio de dentro para fora. Então, quando o cara não queria ficar comigo, eu falava, tá bom, isso que você falou. É por causa dos amigos, da família. Ou quando o cara queria ficar ok. Que era isso, gente, eu sei o que eu sou. Puta, eu sou super legal, eu sou divertida, não sei o que lá, nananã. Tipo, você não quer ficar comigo? Meu, tudo bem, não vou te processar, cara. Vai, sai. Olha, É o que eu sinto hoje também. ouvindo Então, tranquilo. brevemente a história de vocês duas, eu consigo fazer um paralelo que foi a gota d'água e o início de uma nova jornada, que foi primeiro a autoaceitação. Sim, isso é... Porque, assim, o momento que vocês transcenderam para poder ajudar outras pessoas passou inicialmente por aceitar a própria condição. Sim. E aí, tanto é que você viu, ela teve um input, você teve outro input, mas você passou lá seus 6 meses sabáticos na Bahia lá. Foi um processo de autocura. Sim. Sem entendeu? dúvida. E o seu foi mais no estanque, né? Eu também fui pra Bahia, passei um ano sabático lá. Então, essa parte eu não sabia, né? Mas, enfim, houve esse input que foi tão forte por uma vivência que gerou um novo nível, que foi a questão. Vocês escreverem um livro, passar a disseminar a informação. Porque o senso comum não sabe do que vocês estão falando. Não sabe. E aí... Fica martelando, o estigma. Ah, bolha, tá. Achei que era bullying. As pessoas ainda não acreditam no indetectável. Eu recebo comentários diários no TikTok de indetectável é o caralho. Coisas assim, sabe? Aí que você fala assim, poxa, eu não vou nem discutir com essa pessoa, porque se essa pessoa tá questionando ciência, não dá pra dialogar. Aí eu nem perco meu tempo pra explicar que ciência é ciência, é indiscutível. Eu sou super Acho que esse é o maior desafio do HIV. As pessoas... O que você falou? Não, pode falar. Ela segue discutindo com as pessoas. Assim, que eu fico discutindo. O cara fala, então vai transar lá. Eu falo, e você que não tá transando? Não, às vezes eu discuto, mas tem coisa que... Mão peluda. Assim, eu também tenho vontade de xingar, quando vem algum hater, assim. Nossa, eu também. Pô, mas que quebra de tabu, cara. Parabéns pra vocês. Realmente é... Não, é impressionante, né? Você tá falando, você tá trazendo sua história, você tá trazendo sua vivência, ciência, não sei o que lá, e a pessoa fica debatendo com você. Não, é demais, é uma loucura.
perdoa. Não, e tem que... Não importa, não me afeta de verdade. Não, eu só não vejo pode que a pessoa é deixar afetar, ignorante, desinformada, quer continuar na Mas ignorância. a ignorância gera o TikTok medo. tem muitos, né, Rê? Mas Eu falo assim que o caminho mais inteligente para nós e para qualquer pessoa que vive ou não com HIV é fortalecer a sua autoestima ao ponto de se gostar, de se amar, de compreender o seu valor e não deixar que o externo interfira na sua vida. Eu postei esses dias um vídeo de um caso de uma das minhas alunas que comentou que ela se sentia constrangida em alguns momentos em que ela foi exposta dentro de hospital por profissionais da saúde muito despreparados. Uma enfermeira que ela contou na triagem, quando ela foi ser atendida, ela estava com dengue. E ela contou na triagem para essa enfermeira que ela vivia com HIV, porque no hospital é de praxe as pessoas perguntarem se você toma alguma medicação. E essa enfermeira recebeu aquela informação ali, ela voltou para a sala de espera, onde tinham várias pessoas. Quando a enfermeira volta, a enfermeira fala em voz alta. Você que é a moça que vive com HIV e está com dengue? Em voz alta, e todo mundo ali ouvindo. Aí ela disse que ela queria se esconder, né? Que queria cavar um buraco e se esconder. A enfermeira, nossa, mas... a sua situação é muito perigosa, você está com dengue, com HIV, mas você é tão nova, você nem parece que tem HIV. Nossa. E aí ela disse que ela se sentiu muito... Cada ela coisa. se sentiu muito envergonhada diante daquela situação. E aí eu fiz o seguinte questionamento para ela. Imagina só que incrível seria se numa situação como essa você não se sentisse envergonhada, você... simplesmente, eu tô aqui realmente porque eu preciso de ajuda, por isso que eu vim aqui no hospital. E pudesse até aproveitar para dar uma aula para aquelas pessoas que estivessem ali, que você é nova, mas que você vive com HIV, mas que você tem saúde, que tá tudo bem, que não transmite. Porque se você depender do bom senso do outro para você ter um dia bom... acabou. esquece. Então, você se fortalecer é o caminho. Você estar bem, você aceitar o seu diagnóstico, compreender o seu valor... vai fazer com que essas situações externas que sempre vão acontecer, porque o preconceito sempre vai existir, julgamentos, pessoas vão falar coisas da gente que a gente não vai gostar. Então, você estar bem com você a ponto de não deixar que o externo interfira no seu estado mental, na sua saúde. Sim. Isso pra vida, né? Isso pra vida. Sem HIV, a galera já fala, né? Gente, por isso que rede social às vezes faz a gente se sentir mal, né? Porque parece que as Tem que pessoas filtrar. estão muito mais lá para Tem que julgar filtrar. do que para apoiar, incentivar. Cada vez e... mais Sim. longe. eu... Me faz bem hoje em dia, assim, já... fora essa cobrança que a gente estava conversando, Porque você era né? muito mais ativa antes, tá? Não, eu nunca fui meio, nunca me cobrei assim, né? Que o pessoal fala, nossa, mas você fala a sua história há 10 anos, é uma história tão bonita, porque você tem tão pouco seguidor. E aí eu nunca fui assim de forçar as crianças a falarem, ou ter essa cobrança de postar todo dia. Isso me faz mal, assim, eu posto quando eu quero. Aí esses dias eu postei o Desenrola, Bate, joga que é de 2 anos atrás, mas eu quis fazer agora, entendeu? Não tem problema, gente, vou no meu time aqui. E aí eu não ponho a música da moda, mas eu acho que também isso você fica escravo. Cobram até isso, né? Não, e aí Se tudo você bem, não... todo mundo, tem gente que as pessoas vomitavam toda a sua dor, sua história, não sei o que lá. Pessoas que se suicidavam, a irmã que perdeu... Nossa, cada história. A mulher que traiu o cara e não ia contar, ia passar pro bebê propositalmente porque ela não queria. Assim, muita história que eu comecei a somatizar aquilo, começou a me fazer mal. E eu falei, gente, eu não quero mais. Não, aí eu botei uma barreira, né? Ai, morreu, ai, tá bom, gente, eu não vou mais... Porque a gente se envolve nas histórias, né, gente? É difícil, né? Sim. E aí eu coloquei essa barreira assim também, vou no meu time, isso me fez bem. E eu acho que você tem que respeitar isso, né? Cada um vai no seu tempo, né? Sim. Uma coisa que me incomoda, que eu recebo muito e que daí eu já corto logo de início, são pessoas que estão no momento da janela imunológica do exame, que ela não tem HIV ainda. E tá cheia de E ela paranoia. tá desesperada, cheia de paranoia. Já fez 3, 4 exames, já passou o prazo da janela imunológica e ela continua paranoica achando que tá com HIV. E aí começa a falar pra mim coisas do tipo, eu não quero ter essa doença e não sei o que. Aí eu falo assim, caralho, eu estou aqui vivendo com HIV, ajudando pessoas que vivem com HIV, você vai falar pra mim que isso é horrível, que você não quer isso, mas o que você tá fazendo aqui? Aí eu já dou uma cortada logo, aí eu falo, gente... É foda. Assim, ó, desculpa até o palavrão, imagina, porque podcast pode tudo. Resguardando as devidas proporções, acontece com quem é paciente oncológico, cara. Entendeu? Nossa, mas você nem parece que tem câncer. Nossa, eu tô desesperado, saiu meu exame aqui. Como é que foi com você? Você tá entendendo? Não é chato? Pô, é chato, eu sei que é chato. Né, a pessoa, cara? não, detalhe, tem várias frases, né? Inclusive muitos oncologistas postam isso, né? O pessoal que é mais ativo aí, os médicos nas redes, eles falam, né, de post com frases, né? Nossa, mas o cabelo é secundário. Depois cresce. Você tá entendendo?
Pô, mas pra mulher é importante pra caramba. Sim. Diferente pro homem. Você tá entendendo? Fica quieto, né? Quando não sabe o que falar. Exato, Todo mundo você que eu tá entrevistei entendendo? de câncer falou que esse negócio do cabelo é péssimo quando falam. Vai É, crescer cara. o cabelo. E outras frases Você não tá pedindo análogas. consolo, né? Você não tá pedindo. Exatamente. Aí é complicado, porque cada um também recebe da forma como lhe é conveniente, entendeu? Mas, pô, é totalmente desnecessário. Exemplo, teve uma vez eu estava numa fila de uma loja de departamento grande aí. Eu tenho direito à fila preferencial. É um direito meu. Eu sou assegurado por lei estadual e federal. E eu tava lá, né? Quero brigar com você. Não, aí tinha o casal, assim, próximo, começou a resmungar, pô. Falar... Olha, que ele esse tem... cara é... E eu lá, Você de tinha que tá camiseta, definhando pra short... poder tá ali, né? Exatamente, você tá entendendo? Você tinha Existe um estigma de que, não, o paciente oncológico, o cara que tem câncer, tem que estar mal. É. Pra A exercer o aparência direito, tem que né? estar zoada, você tá entendendo? Aí eu tava lá, eu virei pro cara e falei assim, meu irmão, eu sou paciente oncológico. Qual que é a sua dúvida? Tô amparado por lei estadual e federal. Aí o cara já recuou. Entendeu? Então, cara, você olha a pessoa na rua, você não sabe o que tá acontecendo. É igual a gestante de poucos meses também, né? Sim. É. Delicado. Mas você Você tava tá acabando falando, com- eu tava fazendo um paralelo aqui. Eu já vi muita coisa, cara. É. Então é complicado mesmo. É igual uma questão, por exemplo, de... A gente tem não é benefício, né? Um direito de... Algumas condições de saúde deixam você ter o carro, aquele carro especial, PCD, né? que você tem descontos, né? E tudo mais. Só que para você comprar esse carro, você precisa ter a carteira de motorista especial. Aham. E para você ter a carteira de motorista, você precisa passar pelo exame médico do Detran. E por mais que HIV esteja na lista, câncer e uma série, né, esclerose múltipla, tem uma série de condições lá. Quando eu fui fazer, por exemplo, a menina falou, mas você tá bem. Né? Eu não posso, eu sei que HIV está aqui, mas eu não posso, né, te liberar assim. Errou? Ela Porque, errou? então, aí ficou essa polêmica, que todo mundo falou, meu, você tem que ir atrás disso e tudo mais. Só que eu entendi também, né? Porque, por exemplo, se eu tivesse desenvolvido a AIDS, se eu tivesse tido algum problema na coluna que eu não conseguisse dirigir, é uma coisa. Mas, e aí ficou nisso. Não, mas é um direito seu, você tem que ir lá. Nossa, entra numa seara filosófica isso aí, não, porque muito. até ontem mesmo eu estava conversando sobre esse assunto com uma amiga, porque eu tenho direito a isso, como paciente oncológico, entendeu? E aí entra essa reflexão, pô, mas eu tô bem, eu vou parar ali numa vaga, mas puta, Sim, você já tá mas é o seu cagado, direito, você tá entendendo? No meu caso, eu tô com a saúde zoada, pô. Sim, minha irmã teve um câncer de mama até quando foi próximo da gente, porque para minha família foi muita coisa, e ela fez a mastectomia. E aí, para ela parar de dirigir, tinha uma questão, ela conseguiu. Sim. Mas quase que ela não conseguiu também. Exato, porque- mas assim, você tá abrindo mão, você De um tá direito seu. subestimando o que você tá passando por uma questão de uma condição de outra pessoa também. Se você tem esse direito, não é quem tá pior, quem tá melhor. exatamente, entendeu? Não é quem tá melhor, quem tá pior. É se você tá respeitando ali a legislação, né, os requisitos para ter esse direito, Né? Pronto. quem reclamar que vai ouvir uma réplica da sua parte, uma tréplica, um xingamento, um sei lá o quê. Vou atrás disso. Entendeu? Mas Só o auxílio doença já é um pouco mais controverso, né? Porque quando a gente fala que HIV não é doença, então, no caso, não ter a AIDS e exigir o auxílio doença, eu acho que já é um Sim. pouco mais controverso, né? Até porque eu não gostaria desse título. Tipo, eu sou doente. Mas alguns direitos, por exemplo, o saque antecipado do FGTS, eu exerci muito bem esse Eu direito. também. Eu Foi fiz um ótimo. empréstimo. Que não, eu tenho uma Que hoje em história dia disso, você consegue também, né? Que foi super engraçado, que eu fui sacar o meu FGTS, aí você vai lá com o atestado e tudo mais, e tem alguns A pessoa documentos. da RH não entende nada, né? Não, gente, eu fui com o Essa atestado do meu história da médico Thaís é na boa. caixa, ótimo, né? E aí a menina pegou o negócio, ela com aquela unha, tac, 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 olhava. Aí foi chamar o supervisor dela e eu não sei o que lá, e cochichava, que eu acho péssimo. Ela ali, ó, que tem AIDS ali, ó. que pariu, né, cara? Acho barato. Aí eu tava lá, tal, não sei o que lá. E aí o meu atestado era, sei lá, de 3 anos atrás. Aí ela voltou, a gente não pode liberar porque seu atestado é de 3 anos atrás. Eu falei, mas acharam a cura? Porque se fosse de 1998, você poderia aceitar. E aí ela, pera só um pouquinho. Aí foi lá com o chefe de novo. Caraca, Não pô, mas muda, né? Falei, gente, No fim mas, não liberaram, tá? Não, Não né? liberaram, Nossa. tipo, voltar no Ai, meu médico. Olha chatice. que, gente, Caraca. Mais próximo.
Eu tive que voltar no meu médico e pegar um atestado mais recente. Atualizado, né? Caramba, cara, mas... Gente, HIV, desde Você mandou bem, acharam a cura. Ó, eu vou deixar... Você é host, tá? Ô, louco. No banheiro, você continua aqui. Vai lá. Nem pausa. Eu também quero ir no banheiro, A gente. Thaís vai tomar cerveja. Senhora, gente. E esse lance do saque do FGTS, eu desisti, que era tanto documento que Não, tinha que gente, levar é que eu falei, fazer quer isso. saber? Não vou fazer. Não, eles fazem Deixa isso. quieto. Ah, esse foi o Pelo primeiro que eu direito faço. que eu exerci. Eu não exerci esse direito, não. Eu exercido. deixei quieto. Falei, vai dar muito trabalho. Eu tava com muito problema na ocasião. Eu falei, deixa quieto. Deixa desdobrar um pouco mais, que depois, se for Não, o eles caso, eu vencem a tento gente isso pelo aí. cansaço, né? Vence pelo cansaço. Tão burocrático. Inclusive, eu estava aí nesse banco, que você sabe qual que é, agora, recentemente, para sacar meu benefício, auxílio doença, e eu peguei a ficha preferencial, né? Aí um bonitão lá, você tá com ficha preferencial, amigão, eu tenho câncer. Já Já fala logo. Já na lata, assim, entendeu? Eu tenho câncer. E aí? Né? Tipo assim, Não, porque às pô, vezes a gente já vai tá cuidar no da sua nível- vida, cara. A gente já entendeu? tá no nível de Não, estresse. e esse banco burocrático demais da conta. Eu falei, cara, eu já tava já assim, porque eu não pude sacar, sabe, na hora, eu ia ter que voltar no outro dia. Eu falei, não. caramba, amigo, eu já vim aqui o mês passado, eu já saquei. Pô, você tá falando que agora eu vou ter que voltar no dia seguinte, porque eu tenho que autorizar com o gerente pra poder... Pô, Não, é mano, muito não dá. burocrático, é. Não dá. É burocrático, né? É. Pô, sem condições, cara. Não, gente, Sem é cada condições. coisa. Deixa eu ver se eu passei por mais... no médico eu passei, né? Quando eu fui ter o nenê, eu tava lá numa sala, né? Que eles ficam... Não é quem vai fazer parto normal, quem vai fazer cesárea, você fica todas as mulheres ali. E aí eu vi que eles não sabiam muito lidar, né? Com o que tinha que fazer, que tinha uns procedimentos, assim. E a menina também entrou na sala, assim. Qual é a do HIV? A mamãe do HIV? Nossa, é muito despreparo, É muito né? despreparo, gente. A mãe do Chega a HIV. beirar a maldade, assim, É. a má intenção, né? Pra, de repente, te colocar É. numa situação, assim, pô, É. de julgamento. Não, é despreparo, assim. Total. E não, isso numa maternidade em São Paulo particular, né? Agora você imagina Imagina no um serviço interior do público, né? Acre, né? Complicado. Oi, você é cidade Oi, tudo convidada. bem? O que vocês estão falando sobre o quê? As cidades pequenas são onde tem maior dificuldade, Sim. até em relação ao preconceito, é muito maior. É. A desinformação, essa questão de não acreditar no indetectável, as pessoas ficarem falando, mas não No acredito interior, que não vai passar. mais, Rê, você Em fala? cidades Com pequenas, certeza. cidades Sim. pequenas do interior, seja de qualquer estado, as mulheres com quem estão dentro da comunidade que vivem no interior, que tem cidades pequenas, elas têm uma dificuldade muito maior. Até pela questão da exposição, porque todo mundo se conhece. Então é ainda pior você morar numa cidadezinha do interior, uma cidade pequena, o desafio é ainda maior. Nos grandes centros, a informação não chega por completo, você imagina no interior. né? E porque é menor, todo mundo se conhece, aí tem aquele lance também, né? Sim. Tem gente que pega os exatamente. remédios numa cidade do lado. É, do lado porque para não ter que mundo- passar. O que vocês acham, na opinião de vocês, que poderia melhorar, né, para as pessoas tirarem esse medo, se exporem mais, né, principalmente o grupo de heterossexuais que a gente não vê ninguém falando sobre e que hoje 50% das pessoas infectadas são heterossexuais, né? O que vocês acham que poderia encorajar mais as pessoas, desmistificar mais, assim, porque eu quis muito fazer essa pauta hoje, trazendo pessoas que se mostram, né, e para tirar o medo de outras pessoas, né? Para essas pessoas se mostrarem mais, assim. Eu acho assim, que fazer isso que você faz, né? Seu podcast não é sobre HIV, e você traz pessoas, isso ajuda, né? Você vai no Sim. TikTok, que tem um super alcance. Só tem a você- Thaís lá, a Thaís Não, e você a já Renata. ensinou, olha o quanto você ensinou pra, né? Você tá falando de quê? 1 milhão de visualizações? É. Olha o tanto de gente que sabe, né? Muita gente, olha aqui. É. Né? Uma pessoa que não sabia aprendeu com você. Então, Com certeza. imagina várias você assim, né? Eu sei que teve um caso aí da Regina Volpato, que falou um negócio, aí ela foi ficou lá, polêmico. levou o Lucas Seniel, eles falaram junto sobre isso, chegou em mais gente. Então, se cada um, já que a gente não tem isso em massas, cada um que tem um poder mais de chegar em mais pessoas pudessem falar, mesmo que não seja seu tema, assim, né? Eu acho que tudo isso ajudaria, assim. Mas ainda é uma doença silenciosa. Ainda ninguém Ainda se é. expõe, né? Tá. Não, as pessoas nem se testam. As pessoas não se testam, eles não querem saber as pessoas, né? Porque isso que é engraçado, né? Se eu sei, a Renata sabe, a gente se cuida, a gente é muito mais segura do que um cara que não Exato. sabe, do que uma menina que nunca fez Com um certeza. teste e tá passando a gerar, a menininha gostosinha, nananã, que visualmente não... Ela nunca fez um teste, ela não sabe, ela tá passando. Então, a gente é muito mais segura. Muito Olha mais. a hipocrisia. Aí você fala, não vou transar com ela porque ela tem HIV,
mas você transa com uma menina da balada que nunca... Entendeu? Então, Concordo plenamente. é muito, né, dúbio, assim, se você Muitas, pensar. muitas hipocrisias. E... Não sei, né? Não sei se as pessoas pensam, Eu não vou transar, dizer nem né? hipocrisia, eu diria que é uma incoerência, entendeu? Incoerência, exato. porque Falei a palavra errada. A pessoa, né, o cara vai ficar totalmente encantado pelo outro lado, tá correndo um risco danado, e o foco, teoricamente, pô, você tá seguro de fato, né? Não, e a grande maioria, muita gente não se testa. Aí o cara terminou com você, o seu ex-namorado. Saiu pra talvez balada, saiu e foi ficou lá com uma menina, e pegou. Já e pensou? transou sem camisinha com uma Já menina. pensou? É bem possível. É bem possível. Possível, é exatamente. bem possível. Você não soube mais dele, Rê, do cara? Do ex-namorado? Não, a gente não se fala mais. Mas assim, Stalkeou. tá lá, não, tá tudo bem, né? Cada um se Deu uma só stalkeada. Ela tá bem, ela tá bem. Você vê que ela tá transparecendo que ela tá bem. sofri bastante. No início eu sofri bastante. Foi doloroso. Tá bem resolvido, tá vendo? tá bem. Mas agora eu tô bem, né, gente? A vida Tá passa. certo, a vida é isso aí, gente. Quanto parabéns mais pra a você. gente amadurece, quanto mais a gente se gosta, olha pra si. Eu comecei a identificar, e eu falo muito isso no meu livro, que essa experiência me mostrou também o quanto de dependência emocional que ainda existia em mim que eu não sabia. E quando eu comecei a entender essas questões, até essa questão do relacionamento, do sofrimento do término, me mostrou que era mais uma questão de dependência emocional do que de um grande amor, assim. Tinha, assim, claro, um sentimento por ele, mas éramos duas pessoas muito diferentes, que já sabíamos disso, e mesmo assim eu queria, porque queria manter aquele relacionamento por uma questão de dependência emocional. Que hoje eu já consigo enxergar melhor. Hoje eu já não tenho essa necessidade tão grande de estar ali abraçada De com alguém aprovação do outro. a qualquer custo. Nossa, tanta gente vive dependência emocional, né? Tá num Muito. relacionamento Porque você péssimo. Tá. Não, e você acha quando você fala, ai, gente, eu não vou terminar com ele, né? Às vezes o cara sabe que você tem HIV, você fala, meu, eu não vou terminar porque, putz, esse aqui já tá garantido. Ele já Com aceita, medo de já outro não passei por aceitar, isso. é. Então eu não vou nem testar um outro. Aí você vai escalando e tudo mais. E vai aguentando Acho várias que isso coisas. vem muito lá das nossas feridas de rejeição da infância. Aí você tem que investigar, se autoconhecer. Quanto mais autoconhecimento, mais libertação. Aí é um outro podcast, a gente liberdade. falar das nossas feridas Pô, da dá pra infância. Acho que filosofar vale a gente muita coisa. trazer. Não, mas vamos falar, a gente ainda tem um tempo. Temos que achar assunto. 30 minutos aqui. Vamos falar Fazer de terapia, né? Na nossa conversa eu comentei, não, procurar ajuda. Gente, esse terapia. menino falou que eu quase não falei, né? Ele Pior foi que foi, muito né? bom, meu. Eu já Comecei a falar e foi embora. Quando eu descobri meu diagnóstico, eu fui fazer uma formação em yoga. Eu comecei a praticar Caramba. yoga, comecei a praticar meditação. Aquilo me ajudou muito, eu gostei muito. E eu fui fazer uma formação. E foi um processo muito grande de autoconhecimento. É o processo de autocura que eu tinha comentado. Foi muito bom. Que vocês dois passaram, com certeza. Que aí você vai para outro patamar, né, gente? Quando é essa cura de dentro para fora, aí você fala, só idética. Aí você fala, tá bom, eu sou, então. O externo passa a ser irrelevante. Não, você vai para um outro lugar, né? Sim. Que é isso que você falou, né? Quando você tá curado, transformado, aí você começa a transcender, ajudar outras pessoas, que já é um conta outro uma nível. história de vocês. Qual foi o maior preconceito que vocês já sofreram, assim, tipo, desde que vocês se expuseram? Deve ter alguma situação que fez mal. Ai, nossa, eu tive tanta, gente. Mas, assim, justamente assim, eu nem absorvo, mas teve uma que é muito engraçada, que um dia eu estava numa festa e algum amigo meu, assim, ou alguém da galera que eu não consegui... Juro que eu apaguei da memória esse dia, gente. Não, tipo, a gente rodou um copo, assim, né? E a pessoa não quis tomar do meu copo, eu tinha acabado de abrir, assim. E aí eu acho que aquilo me fez tão mal que eu apaguei, que até hoje eu falo com a minha irmã, quem era aquela pessoa que estava... Você não lembra a Não sei pessoa. quem Que era. bom, né? Gente, não sei quem era. Mas Melhor era uma esquecer, porque é um preconceituoso. E aí eu acho que teve o caso mais emblemático, assim, que foi... eu trabalhava na Sony na época, né? Que foi quando eu descobri que meu ex-namorado morreu. E aí eu tinha aberto, né, a sorologia. E aí eu estava na fila do banheiro. Eu saí do banheiro, tinha algumas meninas no banheiro. E aí quando eu saí do banheiro, a menina não entrou. No banheiro que eu saí. Caraca. E aí esse também foi, acho que, mais, assim, emblemático. Mas também nem... era o que eu sempre falo, né? Que eu até falei no outro, né, Ju? Eu não fico triste com a pessoa, né? Eu fico triste pela pessoa. Pela pessoa. De verdade, eu não fico triste com a pessoa. Fico por você. Porque em 2024, né, na época era... Sei lá que ano que era, mas eu tinha 2 filhos. Aí você pensa, gente, eu gerei 2 crianças na barriga negativa. E aí você não quer sentar no mesmo vaso que eu sentei. Então, eu não fico triste com você. Eu fico triste por você, que é lamentável, Você vê né? que é uma limitação, cara. É um então, preconceito, é a falta de informação. Falta de informação, acho que é o que mais tem, mas é porque Aquele ninguém fala estigma muito do sobre. passado foi perpetuando Foi. a ponto de entrar no subconsciente coletivo isso daí, isso. cara. Você vê que a pessoa, assim,
prefiro não pensar que houve maldade, tá? Vamos pensar nesse sentido, né? Você vê que foi natural da parte dela, foi um impulso de autodefesa da parte dela, você tá entendendo? Desnecessário. Você tá entendendo? Então, assim, por isso que eu friso aqui, cara, é muito importante o que vocês estão fazendo, cara. A informação, ela quebra a ignorância. A ignorância é falta de conhecimento, né? Então, a informação, ela vai combater diretamente isso, a ponto de as pessoas passarem gradativamente a tratar de modo normal, natural. Entendeu? E eu acho que a história da Thaís é muito importante, porque são muito poucas pessoas que mostram com filhos, assim, que muito... casou e teve filhos. Quem que tem mais, tá? Acho que só você, né? Porque, cara, a história dela que mais comprova, gente. Vamos acabar com o preconceito, é uma vida normal. Eu sempre uso o exemplo da Thaís para falar para as mulheres. Existe vida relacional após HIV, tem a Thaís, que é casada, tem filhos, eu sempre uso o exemplo dela. Não, e tem o Diego. O Diego, ele é um homem que tem, a menina que não tem, eles tiveram um bebezinho agora. O Diego tá pra vir comigo, viu? E certamente deve haver outros casos assim, imagino eu. Porém, que são retraídos, não são expostos, entendeu? Deve ter, provavelmente deve ter. Eu me sinto bem respeitada, mas teve um caso engraçado que eu vou contar aqui pra vocês. Tem um rapaz que eu conheci há um tempo atrás, depois que eu já tinha publicado o livro, já estava aberto nas minhas redes sociais, e ele veio com um chavequinho pro meu lado. Quer declarar? E pra me conquistar, ele falou que me seguia. Falou que era meu seguidor, que era super seguidor, porque eu sou blogueira na minha cidade, né? Então, nossa, ele é meu seguidor. Eu falei, ok, então ele sabe que eu tenho HIV, se ele me segue, né? Beleza, aí a gente começou, papinho aqui, não, papinho imagina, ali. a tua bio já fala, né? Na minha bio já tá escrito. E realmente, ele visualizava os meus stories. Mas aí a gente pegou, a gente ficou, tivemos uma relação no ato. Ele não quis usar preservativo. Aí é sempre aquela coisa, né? Nossa, mas precisa mesmo? Aí eu olhei pra ele assim, precisa. Mesmo sabendo que sou indetectável. Você não é meu seguidor? Você não tá acompanhando meus sou posts, indetectável, eu faço uso do preservativo, até porque eu quero evitar de me contaminar com alguma outra IST. Então eu sempre uso. E aí ele, mas precisa mesmo? Eu, precisa. Até ri na hora, tá, beleza, não sei o quê. Depois de um dia seguinte, e aí, nossa, se apaixonou, que não sei o quê. Depois, nunca mais falou comigo. Nunca mais. Eu falei, não, só pode ser. Ele não sabia. Até pelo fato de querer não ter usado preservativo. Ele não sabia e não, foi eu acredito stalkear. que não. Eu não sei o que aconteceu, porque nunca mais a gente se falou, simplesmente. Caramba. Aí eu acho engraçado isso, né? Porque a questão do preservativo é uma responsabilidade compartilhada. Sim. Foi não, mas peraí, você usou no fim ou não? Usamos. Eu falei, precisa, usei e tal. Mas, assim, eu acho engraçado porque foi uma forma de rejeição, né? Você perguntou de questão de preconceito. Foi um preconceito por parte dele. Às vezes nem foi por isso, porque tem tanto cara que transa e some também. Não, mas acho que não. Você não transou de meia, não, Renan? Não foi por isso, não. Até porque foi muito engraçado, porque nesse mesmo dia ele, nossa, a gente vai se ver muitas outras vezes ainda, super empolgado, super feliz. E aí, de repente, eu acho que foi porque ele não tinha visto. Depois ele viu no meu perfil. Ele foi stalkear melhor. Nossa, era um seguidor, então não é mais. Eu não sabia realmente o que estava acontecendo. Era um seguidor fake, né? Porque se tá estampado lá... Né? Era mentira, não me seguia coisa nenhuma. Exatamente. Gente, que história, mas mas muito engraçado, porque você vê ali essa questão da pressão pelo não uso do preservativo é muito grande. Você mesmo falou, né? Não gosto de usar. Então, as pessoas não sabem, elas não têm consciência de que pode acontecer com elas. Elas estão se expondo ao não usar. Sim, verdade. Você vai repensar o uso do preservativo depois Certamente, dessa conversa? Com certeza. Porque depois que você tem informação, fica mais fácil de você entender, com né? certeza. Três mulheres aqui agora. Eu vou falar o quê? Vou ficar quieta, eu tô em menor número. Então vamos perguntar pra ele, por que os homens não querem mais se relacionar hoje em dia? Vamos pra outra, vamos dar um pauta. E a gente vai conversar 5 horas aqui, porque... Acho que agora, não sei. Dá pra falar, se quiser, eu exponho minha Pode opinião falar, também. como é que tá a mulherada hoje? Não, aí é a questão que você falou que o homem não quer compromisso, né? Há muitos fatores, né? Mas você vê que o processo ali de, né, entre aspas, o cardápio humano, né? Você vê que tá muito fácil, né? Então, não há mais as etapas... A etapa da conquista. A etapa de conquista. Você vê que é meramente uma saciação daquele input sexual, momentâneo. Acabou, fez... A próxima, ali, outro final de semana, ou então 2 dias depois. E assim vai indo, pô. Infelizmente. Aí já alude até, inclusive, ao enfraquecimento daquilo que a gente falou na nossa conversa, da unidade familiar.
Sim. Entendeu? Então você vê muito hoje o pai de pet, a mãe de pet, que vive sozinho. Entendeu? Sim. Tá no seu apartamento, o cara tá na casa dele, ou então tá na mãe, sabe, tá entendendo? Vive com o pai. Não quer responsabilidade. Infantilização, né? Infantilização. Tem um perfil muito legal que eu sigo, que é o Lucas Scudeler. Sim. Maravilhoso. Então, eu concordo plenamente com tudo que ele fala ali. Entendeu? Então você vê. E aí a gente pode ir muito longe no porquê da pergunta da Juliana. Porque assim, você vê que houve uma facilitação da saciação, vamos dizer assim. Ele é um barbudinho? É. Do GPS? Não sei Não? de GPS não. Ele usa óculos. Eu acho Ele que é deve meio ser teólogo, né? Ele fala ele muito sobre Tem um Deus, curso das chamado relações GPS. conservadoras, eu já não família. manjo. Exato. E aí você vê que há um desequilíbrio muito grande da questão de energia masculina e de energia feminina, entendeu? As polaridades As invertidas, polaridades, né? exato. Aí você vê o homem banana, a mulher espartana, entendeu? É. A mulher que resolve tudo, que faz e acontece e tudo mais, e o homem banana. Então, ou seja, e assim, de modo natural, o homem ele vai querer se acomodar, pô. É outro cara, né? Porque esse lance do GPS eu nunca tinha ouvido falar. Então você vê assim, de um lado, a mulher que galgou o seu espaço com muita luta, com muito esforço, né? E o homem acomodado recuou, pô. Então você vê casais falidos que é o quê? A mulher espartana e o homem banana. Eu tava refletindo isso com a minha Mas, amiga na verdade, hoje. Mas é verdade. Porque a mulher tá no polo masculino e o cara tá no polo feminino, pô. Tem bastante. Tem muito. Isso tem uma relação também, eu estava conversando com uma amiga esses dias atrás, com a questão de que esses homens dessa geração que estão mais femininos, menos, né, ativos ali, com um masculino mais forte, porque foram criados por mulheres solteiras. Então, pela questão dos divórcios, se vê muitos meninos sendo criados com a mãe, com a tia, com a avó. Então já cresce ali sem a figura masculina. Sim. Isso eu acredito que isso sim. impacta também Certamente, nessa questão, impacta. né? Não tem a Certamente. figura Não do tem a figura casamento masculina, mais. não tem a figura Cada do vez mais. casamento, Meus filhos foram criados Convive com com mãe solo. mulheres, então ali acaba sendo um homem mais sensível, mais mente aberta, menos machista, mas ao mesmo tempo um homem que falta ali uma força masculina. E talvez ele não Rapaz. seja aquele complicado. provedor, né? Porque ele Exatamente. não teve isso na casa dele. Sim, não teve exemplo, né? Muitas vezes foi Cara, eu acho que mimado ali na as criação. pessoas vão casar cada vez menos, assim, tipo, cada vez menos. E as Não, relações e vão ficar cada vez mais rápidas e menos longas, assim. Não, e é triste, né? Como É, tá raso, muito. né? Porque às Falando vezes eu isso aí, né? vejo... Falamos disso, né, Ju? Sim. Não, e às vezes a pessoa fala, ai, terminei com ela porque ela tá gordinha, não tem mais tesão nela depois dos filhos. Ai, terminei com ela porque não sei o que lá. O que você acha? Falar, sério, você vem perguntar pra mim e pro Rodrigo, o cara que me aceitou com HIV, que pra ele, não sei o que lá. Gente, eu acho que a gente... Eu vejo tudo isso como meio triste, assim, sabe? Porque tá tudo tão raso. Eu acho que a galera tem que se divertir e tudo mais. Mas, às vezes, eu vejo, sabe o quê? Um monte de gente super bem resolvida que volta para suas casas tristes, né? E não é aquilo que a pessoa queria. Às vezes, a pessoa queria estar com alguém. Porque a gente não é sozinho, gente. A gente nasceu para dividir a A gente falou vida. disso hoje, né? Falamos Não isso, é, né, a gente cara? Total. Putz, bem em cima, né? Bem sim. Não, e a outra coisa, sabe? A gente vai envelhecer, né? É muito legal, né? Sei lá, eu Não, envelhecer e ter eu menos pique de ficar buscando gente, Sim. meu. É que eu gosto, sabe? Do Natal, de todo mundo junto e tudo mais. Então, por exemplo, eu comecei a refletir isso agora, que meu pai morreu faz 3 semanas, né? E nós somos 3 irmãs. Eu tenho uma irmã que mora no sul da França há uns 10 anos, tem a Jaque, que é minha irmã do meio, eu sou a mais nova. E meus pais moravam comigo, e aí eu tava falando para ela, eu falei, Jaque, agora, né, o pai morreu, daqui a pouco é mãe, né? Porque isso é natural. Uhum. E, tipo assim, eu tenho... Isso aqui é a minha família, né? Porque aí, quando você vai perdendo seus pais... É bom você ter a sua família. Né? quando você vai entender perdendo que seus isso pais, continua. gente, aí não vai ficando mais ninguém, né? Vai ficando você. Porque quando você perde seus pais, o que fica é o que você construiu, seus filhos. Mas a sua família é a mais importante depois que você casa e tem gente, seus filhos. assim, então eu fico muito preocupada com isso, que as pessoas não querem. Ah, quero casar, quero viajar, mas entendo isso, é super gostoso, assim, mas também acho que não dá para banalizar, porque aí você se fecha, né? Também você não quer, às vezes quer escolher muito, né? Ai, tem que ser tudo perfeito, a pessoa tem que se encaixar a Falamos mim. isso também.
Meu, e a Falamos, maturidade, né? não vai ter isso. Imagina, eu e o Rodrigo, a gente briga pra caramba. Todo mundo acha, ai, nossa, vocês brigam, lógico, gente. Brigamos, todo mundo briga muito. Sim. Que a gente é difícil, são pessoas diferentes, com criações diferentes. E aí, eu vejo muito isso pela minha irmã, por isso, né? Porque, ai, não é assim, não quer. Gente, mas se você não ceder, não vai dar. Eu usei exatamente esse verbo, ceder. Está disposta a ceder. E a facilidade de conhecer outras pessoas faz as pessoas não terem mais paciência de persistir e melhorar as relações. É mais fácil trocar, né? Melhorar as relações. Encontrem na mesma E aí, hora, a que estão mulher, buscando elas- as a mesmas... gente- as pessoas ficam decepcionadas, né? Porque você fala, ai, gente, por que eu vou investir tanto tempo e energia, sabe? Pessoa me dando perdidas. eu tô Ai, nessa nossa, eu tenho busca. preguiça de ser solteira, gente. Ai, não tenho a total, menor paciência. tá, eu também, meu, mas Menor eu paciência caí de papo nessa vida de furado, solteira. ai, nossa senhora. Mas eu Eu morro tô de com muito preguiça. foco na minha carreira, no meu trabalho, mas vai chegar a hora certa. Chega, tudo Eu chega. estou esperando. Eu A quero seu sim tempo. casar, quero ter uma família. Falei isso, né, pra Ju Falou. da outra vez. Estou aberta e uma hora Renata, vai sabe dar que ela certo. tá com essa carinha, esse sorriso aí, ela tá, ó. É. Você que Certeza, tá aí numa você outra viu? fase, Paquera, Juliana. Aqui, não. certeza. Eu tô subindo, eu falei para as mulheres esses dias atrás, eu falei, eu tenho uma lista de exigências, eu tô subindo a minha régua para ser para ter, porque não adianta você exigir sem você estar ao Claro, nível, você também né? tem que estar no nível É, e eu às vezes estou a pessoa me- não se enxerga, Eu né? tô Acha me que tá... trabalhando para poder fazer dar Quando certo. eu tava ali a coisa. externo ainda, né? Aí eu tava ouvindo elas falarem, eu até cheguei a balbuciar, né? Eu falei, cuidar do próprio jardim. É. Quando Pra você, atrair, né? quando você cuida do próprio jardim, as borboletas vão chegar, pô. As abelhas vão chegar. Por isso, e eu fiz entendeu? um Isso aí é episódio fato, muito cara. legal com a Maria, porque realmente a autoestima é atitude, cara. Certeza. É você cuidar do seu corpo, sabe? É você... Mental, psicológico, não espiritual. é só né? você ficar esperando... Realmente, se você cuida de você, do seu corpo, de tudo, você vai Sim. atrair mesmo. Você sobe o sarrafo, né? É o que ela Exato. falou. Você sobe a régua de corte. Não, Entendeu? e você tá falando disso, de se cuidar, que aí eu vou até contar uma coisa que é recente, né? Mudamos a pauta, gente. Mas Não, tá pela bom. primeira vez em 8 anos, eu deixei de estar indetectável. E eu peguei meu exame recentemente, foi detectável. E aí, né, com a morte do meu pai, né, cansaço, mudança, um monte de coisa. Eu já não sou uma pessoa super da academia, assim, então... acho que é aquela luta diária, né? Que acho que você posta muito, né? De você se forçar. todo Tem Vou mundo, fazer uma perguntinha polêmica aqui já já. não, que você tem que se forçar aí e tudo mais. Eu assim, acho que essa é a luta diária de todo mundo, Eu né? De também, ter não sou a disciplina e rainha constância. fitness, não ir- mas eu tô tentando. Não, que é uma melhorar. semana fitness, uma semana na Fitness. Colândia. Uma fitness e uma fatness, né? É bem isso. E aí eu acho que tudo isso, todo esse emocional, né? De mudança, de um monte de coisa, eu acho que deu uma afetada ali, né? E aí, esse detectável, eu até liguei pro Rodrigo. Rodrigo, você tem que fazer o exame, meu Deus, eu não estou detectável. Não. Mas aí, quando a gente foi ver direitinho, que acho que muita gente, às vezes, tem esse exame que é detectável, que você fala, meu Deus, mas tem um limite, né? Que são abaixo de 40, 40, 50 cópias. E aí, o meu deu 40 e poucos, mas ainda está dentro do indetectável. Do Mas é que, parâmetro, né? como tem essa nota de corte, né? Então, aparece detectável lá. Mas eu fiquei pensando, né? Nossa, como o emocional, o físico, o psicológico Influencia, né? em Porque você tá tomando tudo. certinho o remédio. Porque, assim, para mim não tem uma explicação. Né? É muito difícil você que faz tudo certinho deixar de ficar indetectável, né? Como que aconteceu isso assim? Apesar de ser um indetectável, né? Que é super ok, mas eu acho que é isso, né? De você manter... que eu falo até... Que são os 3 banquinhos, né? Que você falou, né? É a cabeça... o corpo, a parte espiritual, gente, assim, não tem erro. Mas é muito difícil. Porque aí quando um banquinho, né? Uma perninha do banquinho escapa, O equilíbrio já fica prejudicado, né? Meu, gente, mas é Esse muito equilíbrio difícil. não é fácil, porque tem que equilibrar com a vida que a gente tá... As circunstâncias ao redor, né? E, às vezes te desmotiva, você tá passando por momentos que você não consegue malhar. Eu sei Você tá como é que mal, é você tá isso. depressiva, ninguém tomou fora, enfim. Profissional, eu também passo por Não, isso. eu admiro, assim, quem é super Eu só consegui regradinho, emagrecer quem- porque eu estou tomando antidepressivo, porque eu também tô uma sanfona, sabe? Também de engordar. Eu engordei bastante por conta do meu trabalho, porque eu faço divulgação gastronômica, fazia até um tempo atrás, agora eu cortei de vez, né? Eu trabalho como influenciadora, então eu tenho uma página de perfil local da cidade e gravava muita gastronomia fast food. Então, assim, 6, 7 lanches, Queria. 8 pizzas. Não, se você olhar a página lá, Depois eu vou dar desperta uma um olhada. desejo, assim, só que nessa brincadeira Sim. engordei 15 quilos. E aí venho tentando emagrecer num processo, e até lembro que você comentou num dos seus stories que estava com dificuldade também, que você tinha engordado um pouco e estava se sentindo inchada e estava difícil ali ter o ritmo. E eu também me senti na mesma situação. E eu fiquei me questionando depois, porque mesmo depois que eu cortei essas coisas e continuei com hábitos mais saudáveis para tentar emagrecer, ainda assim estava sendo difícil. E eu fiquei me questionando,
Dolutegravir engorda? Então, Será? eu troquei. Porque que eu deixei de estar indetectável, eu acabei de trocar. E aí tirou esse dolutegravir e a gente trocou por um mais novo que dizem que realmente engorda. E eu engordei também 15 quilos, né? Então, é que assim, conforme vão saindo esquemas mais avançados, né? O Ministério da Saúde vai trocando e tudo mais para você ter menos efeitos colaterais, tanto na vivência quanto ao longo prazo. E eu estava com esse antigo, assim. Então, acho que tem uma questão das mulheres que a gente sofre muito, né? Que a gente fica inchada. Você pegou o Dovato A parte agora? hormonal é mais delicada, Mas né? o Dovato, ele tem dolutegravir na composição, não tem? Se eu não me engano, acho que tem. Eu não sei agora. Ou eu tô falando besteira. Não, Não, mas o novo não tem. Não. Gente, o remédio está engordando ou vocês estão malhando então, e comendo? É isso, eu me questiono Tem que isso. ver Fala a direitinho verdade, isso aí. Thaís. Tem Eu que ver estou direitinho come isso pizza aí. todo não dia. quero colocar aqui informações Ah. incorretas, é só uma pergunta até para os infectos colaborarem com esse questionamento. Porque eu fiquei me questionando se é isso ou não. Então, o que eu estou fazendo agora? Eliminando todas as possibilidades. Então, estou fazendo a minha parte, treino certinho, alimentação regrada, parei de divulgar gastronomia e estou acompanhando. Para ver se Pra é gente isso. ver se é isso mesmo. É que a galera sempre fala, quem tem HIV emagrece. Isso é um mito, gente. Só emagrece com dieta e treino mesmo. HIV não emagrece ninguém. Gente, eu troquei de remédio, tô gordinha. Será que é uma pizza inteira? É. Não sei, McDonald's. Não, mas você sabe que a Deia, aquela minha amiga lá do Sul, ela é super magra, né? E toda vez fala, você é magra assim por causa do HIV. Toda vez ficam perguntando isso pra ela, sabe? Isso é um ignorante. já O ficou paralelo no oposto. O passado. pessoal fala, né? Quem faz quimio engorda. E eu tenho uma facilidade de emagrecer. Entendeu? Então, assim... Químio engorda? Então, Você fica meio inchado, né? as Acho minhas que incha, oncofriends, né? incha. Comentam, né? Eu comecei a fazer químio, comecei a engordar. Nossa, tô com dificuldade para emagrecer, não consigo. Entendeu? Então, é o paralelo oposto, né? Do estigma, eu né? acho que o emocional em relação a qualquer tipo de situação de saúde também impacta muito. A gente come mais, talvez por ansiedade. Acho que a gente, né, tem que analisar tudo isso. Às vezes é Contexto, uma né? questão emocional. Sim. Impacta, certamente. Não, quando a gente fala Gente, de mas é detox... uma luta emagrecer. Não, é que você falava, vou fazer um detox. Detox não é só você comer bem, né? O detox é o que você se alimenta, o que você vê, Seu intestino. o que você olha, Sim. as pessoas que você fala, né? Tudo essa parte emocional, Celular, sai daqui, que isso é um detox, né? De rede social. notícias, só Essa notícia praga ruim. pega a gente muito tempo, essas redes sociais, meu. Esse Instagram, Deus me livre. Que eu diga. Aí já é o caso, o trabalho. caminho Porque o seu profissional. trabalho não seu mas caminho o meu profissional. podcast também. Entendeu? Mas agora eu vou tirar férias. Merecidos, Eu tô né? merecida. E o TikTok Claro. deixa a gente ainda mais maluca, né? Culpa sua, que eu entrei pro Entrou por TikTok e eu fiquei doida, gente. Fora que Fiquei agora o doida. TikTok não tá mais entregando, né? O que me entregava antes. Não sei. Eu tô bem. Não pertenço a esse mundo. né? Parei bem de Nunca postar tive. também, mas. Nunca tive. Faço questão, não. Nunca tive. Mas é isso, assim, tem que fazer detox de rede social também, Sim, porque sim. isso também prejudica. A gente É fica vendo só a importante. felicidade fake, que não é, né? A maioria das pessoas também tem mil problemas, mas não expõe. Agora, no TikTok é uma rede social que todo mundo desabafa, né? Parece que tá todo uma mundo loucura. depressivo lá também. Não é 8 nem 80. Nossa, já viu tantos relatos depressivos lá? Tem muitos. Não sei se vocês veem, mas... Não vejo. Não, gente, assim, é nítido o mal que faz, né? Eu tiro do meu filho, parece que eu tirei droga. Ele fica, me dá. Os meus Gente, também. então, assim, Eles nem me dão oi, eles vão Não direto faz no bem, computador. Né, gente? A gente tá muito... Ou esses vídeos das meninas... Aí, né, alguém tá gravando. Né, é uma coisa assim que tá... Eu acho que as pessoas estão ficando doentes. Você vê... Então. Nunca foi assim, né, gente? O pessoal no trânsito briga e sai com pau e não sei... Meu, cara, as pessoas estão muito estressadas, assim. E, com certeza... As A telas... luz, né, já foi, né, comprovado. Que as essa crianças vão luz nascer... te deixa Essa geração vai ansiosa. ser muito mais ansiosa, muito Vai ser, mais... não, jovens, já está sendo, né? Já está sendo. Já está sendo. Nunca sem jovens se dúvida. suicidaram tanto, né? Pois Você vê é. menina que chega num lugar para fazer harmonização, ela fala, eu quero minha cara igual um de um filtro. Uma menina Pô, de e fica 16 feio, anos. cara. Como você quer uma cara que nem de um Não, filtro? e fica feio. Você vê, às vezes, uma mulher bonita, É. cara, uns traços bonitos. Aí bota aquele bocão. Cara, fica feio, cara. E eu fico, sem sacanagem, eu fico pensando assim, cara, aonde que essa mulher teve a ideia de fazer isso na boca, cara? Juro por Deus, daria exemplos aqui pra você. Tem. Caramba, pô, o traço harmônico, aí exagera, perde, cara. Perde. Você vê, Nossa, esses teve dias- muitas que se perderam Eu nessa não vou boca nomear aí. o nome de uma personalidade fitness aí. Mas você vê ali o passar dos anos dela, virou um monstro, cara. E não tô falando da fisionomia.
E ela ainda que traiu o É a cantor. que traiu, né? Vocês deduziram aí, pô. Não, na Mas hora. assim. Pô, mas veja o passar dos anos, cara. Perde o fio da meada. É. Então, assim, a que ponto? Tentando entendeu? tentar A que numa preço? felicidade, que às vezes não vai ser é isso, estranho. né, Eu meu? discordo, Não é mas isso, não tá aí Cada um a escolhe por si, felicidade. né? É isso. É, gente, mudamos a pauta, né? Não sei como Fluiu tem. também. Um pouco 10 de minutos, tudo vai, aqui. gente. 10 minutos finais, deixem os recados. O que vocês querem falar? Eu tô muito feliz que vocês vieram, de verdade. Feliz também pelo convite, pela oportunidade. Ai, gente, de estar desculpa, eu aqui com fiquei meio vocês. sem, né? Precisei do meu co-host pra me ajudar hoje. Se Mas é que quando eu emocionou. faço 2 seguidas, eu fico meio... Cansa um pouco também, né? Num cansaço, assim, mental. É normal, pô. Normal. Né, Ju? normal. Então, ele me salvou hoje aqui com Não, tudo. eu que agradeço a oportunidade de poder falar, né? Disseminar informação importante, né? E Então, os recados acabe- finais, vai, Ju, que a gente tem 10 minutos. Tá, eu reforço aqui meu agradecimento, né? De poder participar, né? Principalmente disseminar informação, né? E passar essa mensagem de manter uma alegria de viver, manter uma esperança, uma fé ativa, né? Diante de uma aflição, né? Realmente a condição nossa psicoemocional, mental, que vai fazer a gente manter o enfrentamento, uma conduta ativa diante do que a gente está passando, né? E para isso requer o processo de autoaceitação, não reclamar, não subjugar, não, enfim, se comparar, que é o que a gente também estava comentando. E, né, de modo também aí agradecer as meninas que eu acabei aprendendo, é algo que realmente para mim era um tabu, um paradigma, porque falta de informação, né? Lembrando e reforçando a questão da falta de informação. E então, assim, muito obrigado mesmo, foi uma grande oportunidade, né? E espero que avancem grandemente aí na missão de vocês. Parabéns a vocês. E a Ju também, como host. E você também, maravilhoso. Sua missão, que você também tem uma missão incrível. Rê, Obrigado. um recado, sei lá. Fale. Bom, agradecer mais uma vez por estar aqui com vocês também, batendo esse papo. Estender o convite a você que está assistindo a conhecer o meu trabalho no meu Instagram, Renata Nunes M. Entra lá para conferir. Temos a comunidade Mulher Positiva para mulheres que vivem com HIV, trocarem experiências. Tem a mentoria individual para você que quer desenvolver mais autoestima, autoconfiança para viver bem mesmo pós-diagnóstico e se libertar desse medo do julgamento, que é uma tecla que eu bato muito. E também tem a Jornada Positiva que está vindo aí, que é um curso, que é um treinamento para todas as pessoas, não só para mulheres. Vão lá no meu Instagram que vocês vão conferir. E é isso, Mostra gente. o livro. O livro aqui também, para quem quiser conhecer um pouco mais da minha história, quiser se inspirar. E tenham coragem de ser quem vocês são, não tenham vergonha, sintam orgulho da história de vocês. Eu sei que às vezes é difícil, a gente acaba entrando, quando recebe esse diagnóstico, num estado de culpa, de arrependimento, mas busca olhar para você com amor, com auto-perdão, entendendo, compreendendo a sua história e transformando a sua dor numa oportunidade. Por que não transformar essa dor em aprendizado? Para que você siga a sua vida de forma leve, porque existe muita vida pela frente mesmo pós-diagnóstico. Tá, meu amor. Gente, Ativa. assim, eu fico de verdade muito feliz, assim. Eu tô indo pro 10º ano de HIV. Nossa, como se fosse, né? Não quis dar esse tom, mas eu já tenho há 10 anos. E é muito legal ver uma mulher como você, super empoderada, linda. Eu gosto muito do seu tom de voz, gosto muito do seu conteúdo. E eu acho que é super importante isso, assim, porque você começou a falar agora em dezembro. E é uma delícia ver essa energia de querer mudar o mundo. É incrível, sério, de verdade, assim. Eu Muito fico segura, muito né? emocionada, Segura gente, si. porque é uma energia, assim, que eu não estou com essa energia mais, mas é lindo de ver. Que você fala, gente, eu consigo mudar, eu quero mudar. Olha o que eu estou fazendo e você quer ter as suas alunas. Então, assim, é muito legal. Eu agora, 10 anos depois, encontrar alguém que está aí há 6 meses? Dezembro, que você falou? 6 meses, vai fazer 6 meses. Com uma história tão legal, com o livro e como você traz as coisas assim com muito carinho, muita confiança. Então, é um prazer, viu?
tá aqui. Também. Não é, gente? Linda. Conhecer Pra mim é um uma prazer honra ter ouvir vocês. de você, porque É. você é uma das mulheres que me inspiram, que É. foi pioneira em falar sobre isso. E eu acredito mesmo que é uma nova era. É uma nova era na história do HIV, em que mulheres, em que homens heterossexuais também falam. Eu sei que existe uma história muito grande da galera LGBT, que eu respeito e admiro muito essa comunidade que fala sobre a causa do HIV, mas nós, como mulheres heterossexuais cisgêneras, também falando sobre isso, incentivando outras mulheres, outros casais, outras pessoas, enfim, seres humanos. E eu fico muito feliz. E você é uma super pioneira nessa causa. Linda. Pra mim, gente. Ai, Parabéns para, pra vamos vocês. chorar. Gente, Vou chorar hoje. Já E a tô uma nova era de assim, libertação, é né? Da gente isso. poder É. falar, meu, se liberta, sai do armário. Isso. Chega, né, gente? Ai, 2024, deu já, né? Deu. E você não conhece a sua história, eu vi aqui algumas coisinhas, mas já dá pra ver o quanto você é incrível, o quanto você Episódio contribuiu aqui pro nosso Ué, eu que episódio. agradeço. Que a Obrigada. host tava meio sem assunto hoje. Que E isso. Ju, você, né, como eu disse no início, né, você é super importante, é uma causa que não é sua e você sempre traz, então você ajuda muito a disseminar isso, então obrigada pelo convite de novo, acho que é a terceira vez que eu tô aqui. Maravilhosa. E a terceira vez parece que é tudo novo, aqui na sua casinha nova, que você tenha muito sucesso. E você faz muito que outras pessoas deveriam fazer. E você faz gratuitamente, genuinamente. Então, gente, assim, obrigada por você levar a informação, unir a gente aqui. Olha o que você fez hoje. E não me Um deixa aqui belo no vácuo, encontro. por favor. E dá a mão pra ela, pô. Gente, Ela- só queria... Eu sou meio TDAH aqui. Não, que ela tava aqui TDAH concentrada no que você bombando. tava falando. Não, TDAH bombando. E, gente, eu queria chamar vocês para conhecer o projeto Criança AIDS, que é Ai, um projeto linda, lindo, mostra. que é uma ONG que atende crianças de 0 a 15 anos que vivem com HIV ou AIDS. E é uma ONG super bonita, né? Com crianças. Aliás, você é palestrar Eu vou amanhã. estar lá amanhã. Ai, que linda. Estar lá Aqui, amanhã. gente, a gente Pras já vai- mulheres, de Dia das Mães. Ah, vocês vão se encontrar amanhã? Não, eu- Ah, você não vai estar, tá. Eu não vou nesse Dia das Mães, Ah, e porque tá. também eu já palestrei muito para as mães lá. E aí a diretora Adriana, né, falou: ai, que Adriana vamos me ter uma história convidou. nova. Falei, Legal. Aí você tinha, acho que você tinha feito a Uma live live. com elas e aí linkou certinho. Gente, o projeto Criança AIDS é um projeto muito bonito. Quando você for conhecer as crianças, assim, é muito forte, é super emocionante. Eles são não só carentes financeiramente, mas tem uma carência ali emocional. Eles agarram na sua pele. Ai, nossa, quando eu vou lá, Você é embaixadora lá, né? sou embaixadora Tá. do projeto Criança AIDS, e essa ONG, ela vive, né, a gente tem um bazar, e aí entrem lá, chama PCA, @PCA, que vocês vão conhecer um pouco mais, mas é um projeto lindo e super necessário, assim, né, também de empoderamento dessas mulheres e dessas crianças, né, gente, porque algumas nem sabem ainda que tem, né, elas são super pequenininhas, as maiores já vivem, já entendem um pouco mais, e a ideia do projeto é justamente incentivar que as crianças se tratem, né, que a família leve essas crianças para se tratarem. Aí, em troca disso, eles recebem cesta básica, cesta de produtos de limpeza, de saúde, vale gás, mas aí a criança tem que estar na escola, seguir o tratamento direitinho. Então, é esse tipo de acolhimento, assim, é um projeto super bonito. Linda. Feliz de conhecer Parabéns. amanhã. Maravilhosa. E é isso, gente. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Ai, gente, eu também queria agradecer vocês por terem vindo de novo. Thaís é a terceira vez, a Rê é a segunda. O Ju, que veio, lá de... São José. São José. São José. Eu tô com mania de falar São Bernardo. São José, pra O Sam cá. também vai. Que, aliás, foi um episódio super emocionante, cara. Que, nossa senhora. Aliás, os dois, eu sabia que esses 2 últimos episódios seriam muito emocionantes pra mim. Desde que abriu Estrela, tanto a causa de câncer como HIV, foram episódios que eu fiz muitas histórias, né? Então, eu acho que isso fortalece muitas pessoas. Sempre foi meu objetivo, fortalecer as pessoas que vivem, né? Que vivem com HIV ou com câncer. E eu recebo muitas pessoas me agradecendo por ouvir essas histórias, né? Porque é tão bom você ver pessoas que estão na mesma jornada que você, e isso faz tão bem. E a única coisa que eu queria falar é que, assim, o Estrela vai continuar. Esse é o último episódio da 3ª temporada. Eu vou só tirar umas férias de 1 mês, mas eu vou voltar. E agradecer ao Gustavo Passi, que é o fundador aqui do Estúdio Voz. Sem ele não seria possível. Ele foi um anjo que apareceu na minha vida. Então, eu estar continuando nesse projeto do Estrela, eu devo muito a ele. Eu queria muito agradecer, terminar essa 3ª temporada agradecendo a ele pela oportunidade de continuar fazendo isso, que é ajudar pessoas e causas, que eu vou continuar. E é isso, assim. Eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Eu tenho certeza Pra que nós. você vai vir com notícias de cura, Se que Deus você vai vir quiser. só com boas notícias, que você Assim vai realizar seja. todos os seus sonhos e vai brilhar.
E essas mulheres que eu já sou muito fã, elas sabem, né, o quanto eu sou fã delas e elas vão brilhar cada vez mais. E é isso, gente. Pedir pra todo mundo seguir, curtir, compartilhar. Muito bom. Peçam, meninas, Isso. curtam, compartilhem. E até a 4ª temporada. Beijo, Bem. beijo. Tchau. Tchau. Parabéns pra vocês. Tchau.